Olá, papudos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou o Rafael Petroco e hoje nós vamos falar de um conteúdo para maiores de 18 anos. Mas antes eu tenho que dar recadinhos muito importantes, porque existem empresas que acreditam no conteúdo do Papo de Fotógrafo, nos nossos princípios e valores, e estão sempre com a gente para fazer tudo isso acontecer. Primeiro, eu preciso falar da Digipix, que é a empresa super querida, que tem uma linha de produtos incrível para você, fotógrafo, faturar ainda mais. Porque a gente gosta muito de clicar, a gente gosta de transformar a vida das pessoas, mas a gente precisa colocar dinheiro no bolso e a gente não pode. Como é que você vai comprar uma câmera, comprar uma lente nova se você não está ganhando dinheiro para isso? Então a Digipix tem uma linha incrível de produtos. Mas o recadinho que eu vou dar hoje é muito mais importante, porque além de produtos para você faturar mais, a Digipix também oferece conhecimento e vão rolar alguns eventos da Digipix para trazer palestrantes incríveis. Estaremos no Rio de Janeiro, estaremos em Belo Horizonte e também vai acontecer o Digipix Family no final do ano em São Paulo. Então fique ligado nas redes sociais da Digipix para não perder a oportunidade. Se você é do Rio, encontre a gente lá no Rio. Se você é de Minas, de BH, vá para palestra que vai ter lá em BH. E se você é de São Paulo, fique ligado que em breve estaremos em São Paulo para trazer muito conteúdo, muitas informações, porque também não adianta você ter produto para vender se não souber como e o que oferecer para o seu cliente. Então isso é muito bacana, além de ter o contato físico com os produtos para poder entender aquilo que encaixa melhor para o seu negócio. Então fique ligado na @digipixpro, que lá tem todas as informações e eu sempre estarei com vocês apresentando todos os eventos. Então a diversão está garantida, o conhecimento também, e aí a gente faz aquela fofoca nos bastidores pra gente aproveitar tudo o que tá rolando. Combinado? O segundo recadinho, eu preciso falar da Banlec, que é uma plataforma que chegou para mudar a fotografia esportiva, porque ela traz uma maneira diferente de você vender a sua fotografia, o seu trabalho. A gente fala de inversão de risco. Eu não gosto muito desse termo, porque eu acho que risco traz aquela negatividade. Eu gosto de falar que é oportunidade de ganhar mais dinheiro, aonde você não precisa depender da venda, de ficar procurando cliente. Você vai num futebol, numa corrida, numa jogo de vôlei, num beach tênis, e você pode fotografar e entregar isso para o seu cliente com muita tecnologia através de reconhecimento facial, e lá você vai deixar disponível, o cara vai clicar e vai comprar, ou seja, você também não vai ter o trabalho da pós-venda, você não precisa ficar ali tentando convencer o cliente a comprar e etc e tal, e você pode faturar bem. Tem gente vivendo só desse tipo de trabalho, então dá para ganhar muito dinheiro, é uma oportunidade incrível e a plataforma facilita o seu trabalho. Então acesse o site da Banlec, conheça a estrutura, os meninos também estão em vários congressos, se tiver alguma dúvida você pode encontrar e tirar sua dúvida ali pessoalmente, mas é algo que pode mudar a sua vida. Tá precisando de um dinheirinho extra? Banlec. Tá precisando mudar de área? Banlec. Tá precisando vender mais foto? Banlec. A Banlec faz tudo para você conseguir desenvolver e crescer na fotografia. E o último recadinho é que os convidados de hoje são incríveis e eu vou começar estreando esse estúdio com meu querido amigo Fabrício Garcia. Seja bem-vindo. Ô, Rafa, que é um prazer inenarrável estar no maior podcast do Brasil de fotografia, cara. Ah, que bom. Depois de quantos feliz. anos? Depois de uns 10 anos, a gente tem 12 de existência e desde o começo o Fabrício foi sempre convidado. Sim. Deixa eu agradecer primeiro por tu não desistir de mim. Não desisto de ninguém. Pode ficar Obrigado, tranquilo. Rafa, obrigado de verdade. Mas eu posso contar um segredinho agora? Por que eu não consegui Vários até a agora? gente vai contar hoje. Mas eu vou contar um de cara, assim, só pra ser uma coisinha bem, sabe? Explosiva. Sabe por que eu não cheguei até hoje agora? Não vim até o momento aqui? Porque você queria estrear o cenário novo. Falei, é claro, lógico, perfeito. Eu tava esperando você mudar o cenário, ter aquela linguagem nova. Falei, é lá que eu vou. É, quero ser exclusivo. É, exatamente. Se for pra ir, vamos pra arrasar. Perfeito, isso aí. Fechou. Muito bacana, é muito bom ter você aqui. A gente já se Prazer, fala há muito tempo, Sim. conversa nos bastidores dos congressos. Sim. E eu acredito que a gente tem algumas coisinhas pra contar aqui pra galera que tá acompanhando o nosso bate-papo. Eu acho que tem bastante, né? O universo eu acho cheio de segredos, é uma coisa assim que parece que meio secreto, mas não é não, cara. Não é, a gente vai ver isso hoje. Então vamos falar um pouquinho da sua história? Porque Claro. muita gente conhece o Fabrício, já acompanha o trabalho, mas não sabe, né, como é que a fotografia entrou na vida, Sim. como é que começou nessa área tão Sim, polêmica, sim, né, que sim. que é a fotografia sensual. Sim. Como é que foi o desenvolvimento, como é que a fotografia abraçou o Fabrício?
Então, Rafa, eu sou um pouquinho diferente da galera que a gente tá acostumado, né? Quando a gente vai nos congressos, dar palestra, a gente lida muito com os apaixonados pela foto, né? Não é? Nossa, cara, é uma paixão, eu acho isso tão romântico. É tão romântico ver a galera apaixonada, ter aquele amor. Eu confesso, cara, eu nunca fui um amante da fotografia. Eu nunca amei, nunca fui um fã. A fotografia chegou na minha vida por um motivo. Eu precisava trabalhar, sabe? Caiu assim na minha... Vida real. Caiu no meu colo na vida real. Sabe o que que eu queria ser? Chuta, o que que tu acha? Cara, roqueiro, assim. Não, tipo, roqueiro você- não, roqueiro não. Eu sempre, Também não, é um gostava. hobby. Olha só porque é cabeludo, barbudo, não. Eu queria ser piloto de avião, cara. Cara, e você sabe que uma daquelas 500 profissões que a gente tem Ah. quando é criança, Ah. a minha também era, só que era de caça, não era Não, o meu de também. avião, é. O meu era de caça da Marinha. E quando eu era muito piape, eu queria ser ainda da Marinha Americana, só que eu não sabia que eu não podia ser. Enfim, coisas que a gente são sonhos. Então, eu queria ser piloto de avião, cara. Só que como? Não tem condição, né? Cara, eu vim de uma família bem simples, assim. Fui criado numa vila, fui criado com uma mulher muito forte. Minha mãe me criou sozinha, costureira, sabe? A gente não tinha condição nenhuma. Só que desde muito molecote sempre fui relacionado com arte. Fui colocado num curso de desenho com 10 anos. Tive acesso ao Photoshop na versão 5.0, né? Entregando a idade. Isso, entregando a idade. 5.0. E ali eu tinha uma. Cara, naquela época não tinha, Rafa, um livro, uma internet pra gente aprender, tá? Então eu fui autodidata no Photoshop. Tinha o livro, mas era um livro de manual do Perfeito, software, né? perfeito. Que era E eu aquele... tive acesso a esse livro, aquele manual que era um blocão, né? calhamaço gigante. Então, como eu tinha já esse remanejo com o Photoshop, me caiu a oportunidade de trabalhar numa agência, que era uma revista de moda e uma agência de modelos em Porto Alegre. Muito novo, com 16 anos, de 16 para 17. Então era uma agência de modelos, era uma revista de moda também, eu trabalhava com diagramação, tudo que envolvia o Photoshop. E logo em seguida eu comecei a ganhar a oportunidade do meu patrão de, Fabrício, vamos num desfile à noite e só para ajudar a pegar o nome das pessoas, fazer aquela parte social. E ele começou a me largar uma câmerazinha, uma Nikon na época, para mim fazer foto. Ele gostava de tomar um traguinho, fazer aquele social e falava, vai lá. Ele fazia o social. Ele fazia social, e eu, peãozão, com a câmera na mão, fotografando a galera. Tímido, cara. Pensa numa pessoa tímida. Eu não falava com as pessoas, eu não Tamo atendia junto. telefone. Eu não atendia telefone. Pense, ó, agora olha o Fabrício de hoje. Depois a gente vai ver isso. Aí, cara, ele começou a me largar aquela câmerazinha na mão e eu comecei a gostar da situação. E eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu fiz um desfile de moda. Eu errei todas as fotos, cara. Cara, Todas, sabe por quê? Porque assim, eu ficava reto numa passarela. A modelo, ela vem andando na nossa direção. E o foco? você só esquecia que Não, ainda não- não era uma mirrorless, né? que Não, acompanha. não era. Então nós não tínhamos aquela. Mas tinha uma técnica, vários fotógrafos à minha volta. Então ali eu comecei a ganhar amizade com o pessoal, os fotojornalistas. E fui começando a gostar da coisa. Até que um dia, esse patrão falou: Fabrício, você não quer fotografar as modelos? Mano, fotografar modelo? Cara, eu era tímido na escola, fraco de comunicação, eu era nerd, sabe? Jogar RPG. Então, meu final de semana era jogar RPG. Eu falei, como é que eu vou fotografar uma pessoa, cara? Gente, menina ainda, quase da minha idade. Mas jamais, cara, jamais. E, cara, aceitei o desafio. Aceitei, comecei. Aí se passou 23 anos. Né? Vai fazer 24 anos que eu vivo da fotografia. Então, foi aquela coisa, sabe, Rafa, que foi acontecendo. Hoje você vive da fotografia 24 anos, praticamente mais tempo do que idade, né? Porque você tava com 16, você já tô tava com 16, ultrapassando. Exatamente, nós não vamos falar da idade hoje só. Não façam Mas- as contas. Não façam, mas vai fazer 24 anos, basicamente, aí, Photoshop desde da versão 5 mesmo. E, cara, foi ao longo desses 24 anos, foi muita a trajetória da fotografia, ela passou por muitas coisas. Eu acho que eu já fotografei tudo que tu possa imaginar, com exceção de velório. Porque não me chamaram. Senão eu Eu fazia. não conheci ninguém que me contratou por isso. E porque não existia Banlec na época. Também. Mas isso é legal, né? Porque assim, a gente fala hoje, grande maioria das pessoas que entram na fotografia, elas meio que já têm um nicho na cabeça, né? Do tipo, eu gosto mais de casamento, gosto mais de retrato, gosto mais de lifestyle, de fazer viagens, fotografar a natureza. Sim. Mas o ensinamento que a gente aprende nos bastidores dos casamentos, aniversário infantil, do desfile de moda, do jogo de futebol de várzea, cada área, cada nicho da fotografia ensina alguma coisa pra gente, Perfeito. né? Perfeito. E o quanto isso te ajudou no desenvolvimento, até mesmo para
olhar pra tudo e falar assim, cara, tá, já fotografei de tudo, mas eu quero fotografar isso aqui. Foi aqui que eu me identifiquei. Cara, a tua colocação ele é perfeita. Porque vira e mexe eu dou uma consultoria, a gente, né, trabalha com os alunos e vem fotógrafo perguntando como chegar no meu nicho, né, como trabalhar no meu nicho. E a galera, ela quer ir direto na fonte. E cara, o maior segredo, eu acho, dos grandes fotógrafos, tu que entrevista vários, eles percorreram diversos estilos, tá? E se não percorreram, eles fizeram isso, eu digo profissionalmente. Eles pegaram a câmera e iam atrás, usavam como hobby, fotografar na rua, ir em busca de alguma coisa. Eles têm uma capacitação e treinam. Cara, a vida que eu levei na fotografia, ela formou o Fabrício de hoje. Totalmente, totalmente. A forma que eu fotografo hoje, eu tenho uma agilidade muito grande de fazer um ensaio, né? Não é aquela coisa clássica de pose, parada. Eu conto uma história, eu faço a pessoa cenografar, caminhar pelo cenário, andar para ela se sentir à vontade e tudo mais. E eu vou percorrendo com uma linguagem meio fotojornalística e muito também relacionado com o evento, porque eu trabalhei muito tempo com o evento, né? Eu fui freela por muitos anos, né? Eu fui freela por muitos anos. E trabalhei muito também na noite, né? Em boate, que é danceterias, enfim, né? Baladas. Você tinha um outro nome na noite ou não? Era... Tinha. Assim. E, então eu fiz muita festa, sabe? Muito trabalho noturno para trabalhar com flash. Só que foi muito louco, eu tenho uma lembrança muito forte, que é, durante muito tempo eu trabalhei só em estúdio. Eu aprendi a fotografar dentro de um estúdio, tá? Então para mim, o ISO 100 era um prego. Por mim, pegava uma cola, botava ali, fechou. Não Se quebrasse o botãozinho do ISO, você tava tranquilo. Não precisava de mais nada. Então, eu fui criado com aquilo, porque eu tinha luz controlada através de flashes, né? E quando eu peguei a primeira vez, cara, para fotografar um casamento, cara, eu não conseguia acreditar e conceber a ideia que eu tinha que usar um ISO 1600, sabe? Uma coisa, um 3200, e ao ver eu colocando uma velocidade baixa, disparando flash para congelar o objeto, cara, aquilo para mim era outro universo. Ali o Fabrício ganhou uma skill nova, uma Toda vez que aparecia nova. Um 3200 era um infarto. Nossa, nossa, um infarto. Mas, cara, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Aí fotografei criança, que tu tem que fotografar em angulação diferente, velocidades mais altas, né? Eu já fotografei pet. Cara, já coloquei estúdio em evento de anime, fotografei muito isso, né? Eu sempre fui muito empreendedor na fotografia. Sempre que eu via uma oportunidade, precisava de uma grana, eu fazia qualquer coisa. E é engraçado que você começou falando que não foi um apaixonado por fotografia, mas de qualquer forma, em qualquer coisa que você pudesse enfiar fotografia, você tava lá inserindo. É que eu sempre fui muito empreendedor. A fotografia, para mim, sempre foi uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, entendeu? Eu gosto de ganhar dinheiro. Eu gosto disso. Então eu sempre via uma oportunidade, cara. Eu falava, porra, eu tenho uma câmera na mão, eu tenho os acessórios, eu tenho isso tudo, tem tanta gente querendo fazer alguma coisa, eu vou fazer várias coisas, né? Hoje eu só faço uma, mas durante muito tempo eu fiz várias coisas, cara. Eu acho que é isso. Eu acho que te molda, né? Te molda não só como fotógrafo, mas como empresário, porque você entendeu que a fotografia existe a expressão artística, sim, onde você coloca realmente um pouco de você. Perfeito. E já vou fazer um parênteses aqui, eu acho que você tem muito do artista, apesar de você falar que é um empreendedor. Sim, né? Sim. Isso mas te molda como o empresário que a gente fala que as pessoas precisam, porque ser só artista não resolve. Você precisa entender que a fotografia, de uma certa forma, precisa te dar um retorno financeiro. Perfeito. Perfeito. Eu fui criado em meio de artista, eu fui criado com músicos, com desenhistas, com pintores. Então, meu universo foi esse desde pequeno, tá? Sempre foi. Então, eu tenho muito isso. Mas eu acho que isso me prejudicou por um tempo, viu? Essa linguagem artística, isso me prejudicou por tempo. E vira e mexe, esse ser, ele retorna. E ele me atormenta. Ele me atormenta. Aí tem que vir esse lado empreendedor, lá para dar uns tapas na cara. Falar, opa, vamos fazer uma balança aqui. Se não houver uma balança entre o marketing, entre o empresário, entre o empreendedor com o artista, a gente não consegue ir para frente. Entendeu? Então, cara, é por aí o caminho. E como é que... Lógico, você teve uma grande experiência na área de moda. Sim, e aí, consequentemente, muito contato com as modelos. Sim. Mas em que momento... você olhando um pouquinho para o seu desenvolvimento ou para o seu futuro na carreira fotográfica, falou, cara, beleza, já fiz tudo isso aqui, mas eu vou me concentrar na fotografia sensual. É isso aqui que eu curto, é isso aqui que me gera uma satisfação pessoal, isso aqui que me gera uma satisfação profissional, e eu consigo colocar a minha arte, meu lado artístico, na minha fotografia. Tá, legal.
Cara, seguinte, quantas vezes tu já pensou em desistir da foto? Todo dia. Se é pra falar a verdade, vamos falar. Todo dia eu penso. Há quanto tempo isso? Aí a hora que chega um boleto, eu falo, hoje não. Tá, eu te entendo. Entendeu? Tá, mas eu tive um certo momento da minha vida que foi muito forte isso, cara. Eu falei, eu quero largar que eu não aguento mais. Isso faz mais ou menos uns 13, 14 anos. Foi a minha pior experiência, eu queria largar tudo, eu queria fazer alguma coisa diferente, só que eu pensei, cara, eu não sei fazer outra coisa, eu faço isso desde moleque, entendeu? O que eu vou fazer? Eu não quero fazer mais nada, eu sei, sabe, eu não sei fazer outra coisa, eu vou perder tempo agora, todos os anos de novo. Cara, eu sentei numa mesa e eu comecei a planejar o que eu ia fazer. Mas sabe aquela estratégia que tu começa a riscar e desenhar mesmo no Tipo, mundo? ser pedreiro, ser Tipo assim, garçom. não rola. Tá, beleza, não. Currículo Pensei no assim, ó, LinkedIn. Não, Também não tá nada. indo. Nada disso. Aí eu pensei o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou... Tu assistiu uma palestra minha de RPG, né? Eu já assisti todas as suas palestras. Então, eu comparo muito a nossa vida como um jogo de RPG, que a gente tem aquela ficha, assim, com as habilidades, sabe? Aí, cara, eu jogava RPG naquela época, e eu comecei a colocar as minhas habilidades anotadas num papel. E eu comecei a perceber que as minhas habilidades eram muito voltadas, realmente, para fotografia, para arte, para criatividade. Eu tinha um estudo profundo de composição, porque desde molecote desenhando, trabalhando com linhas e tudo mais, quando a gente desenha e coloca no papel, a gente vê diferente, né? E lidar com mulher. Eu sempre trabalhei com o feminino. Eu fui criado por mulheres, fui criado pela minha madrinha, pela minha mãe, pela minha avó e minha irmã. Né? Então, em seguida, com 16 anos, trabalhei numa agência com mulheres, só fotografando mulheres. Então, aquele universo feminino fazia parte de mim, sabe? Eu fiz curso de maquiagem, eu fiz curso para hairstylist, para trabalhar com cabelo, porque eu queria entender como é que funcionava. Eu ia até brincar agora. Eu ia falar assim, a hora que você olhou, você falou assim, você é maquiador ou você é fotógrafo? Não. Claro, eu até fiz. Teve uma época da vida que eu maquiava as modelos e fotografava em seguida. A gente pode até falar sobre isso. É uma técnica que eu tinha feito para quebrar a minha timidez, né? Então, eu comecei a colocar ali as habilidades que eu tinha. Falei, pronto, é aqui, eu tenho que trabalhar com essa área aqui feminina. Brother, nessa época, não existia fotografar mulher comum. Esse mercado do sensual e do nu, ele era 880. Ele era ou as famosas zonas da Playboy, né? Que J.R. Duran, Bob Wolfenson. Eu tive até o prazer de ser assistente do Bob por um dia. Mas, cara, foi um dia. Jorge Bispo. Os cara, assim, casca grossa na fotografia. Era só eles com famosas. Apenas. Ou as do Job. Que na época se chamavam de outra coisa. Que eram realizadas... Garotas de desenvolvimento de programa. Entretenimento adulto, né? É isso aí. Então era isso. Só que essas do Job era muito característico a linguagem fotográfica. Era assim, tipo motel, e era tudo muito de mau gosto, tudo uma coisa bem erotizada mesmo. Podemos dizer vulgar. Era isso. Aí o que acontece? A mulher comum, a médica, advogada, empresária, ela não queria, Rafa, fazer nada parecido. Porque, primeiro, ela não tinha acesso ao Bob, ao J.R. Duran, porque eram famosas. E outra, ela tinha um certo preconceito de chegar no trabalho e tal, a pessoa falar assim, nossa, você fez foto nua e tal. Porque naquela época era tudo muito escrachado. Ela poderia ser, sabe, confundida. Então não tinha. Eu falei, e ainda também não existia esse discurso de autoestima, dela se valorizar, dela criar um presente pro marido, pro namorado. Nada, não tinha, era fraco isso. E existiam umas coisas meio do submundo aí que era tudo dentro de estúdio, que tu colocava aquelas plumas, sabe aquelas plumas? Tá ligado? Aquelas plumas? Que tem de sexo? Não, sério. Vou combinar. A mulher bota aquela plumona assim e vai... Mas é que tinha muito essa imagem do... Eu vou usar essa palavra, não sei se é muita coisa do cabaré, né? Do Moulin Rouge. Pode ser. Vou fazer chique, né? Moulin Rouge. Tinha muita coisa do Moulin Rouge. Porque... Os espetáculos com as mulheres nos teatros da vida. É o francês, né? O francês, ele é um mestre nisso, né? Tu já percebeu que tudo vem da França? Tudo relacionado a esse universo? Lingerie. Exato. Sutiã. Tudo relacionado. Então, cara, aí não tinha quem fizesse isso aí, Rafa. Então eu pensei assim, ó, tá aqui uma oportunidade. E eu sempre fui empreendedor. Aí entrou o lado empreendedor, misturado com artista. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Como eu trabalho com moda e publicidade, e eu faço editorial, eu vou pegar a minha equipe e eu vou começar a trazer essa linguagem editorial
com o toque sensual. E comecei a anotar tudo no papel que eu não queria nas minhas fotos. O que eu não queria nas minhas fotos? Não queria batom vermelho. Eu não queria roupas vermelhas, muito, sabe, direcionado pro erótico, porque eu queria começar a tirar aquela imagem. Tirar aquela imagem de erotismo das imagens. Eu comecei a trabalhar com transparência, com um blusãozinho, só uma calcinha, uma jaquetinha, sabe? Uma camisetinha branca, um topzinho pra molhar de vez Como em se fosse quando. um nu casual. Uma coisa mais casual, isso. E eu peguei, daí veio o lado artístico, eu falei, bom, como que agora eu vou conseguir ganhar essas pessoas? Aí eu comecei a desenvolver uma edição pensando nisso. Aí eu peguei, comecei a ver os objetos de arte e sempre falei assim, bom, vamos fazer o seguinte, toda mulher, ela vai querer fazer se ela se sentir uma arte, né? Ela tem que sentir aquilo. Então eu peguei aquelas cores, aqueles elementos que nós temos nos quadros, aquela cor mais marrom, que é característico do verniz, né? E comecei a trazer aquilo das minhas fotos antigas. Se pegar as fotos antigas minhas, todas têm aquela característica de verniz, sabe? E aquilo as pessoas começavam a olhar e falavam, nossa, é muito artística as fotos. Então, porque tinha essas duas comunicações. Às vezes a pessoa fala... Porque é engraçado isso, né? Voltando um pouquinho, só pra não perder o fio da meada. A gente vê nas pinturas dos grandes artistas muitos personagens, Sim. Né, em vários temas, seminus, por exemplo. Não, ou nus, né? O Michelangelo pintou a Capela Sistina inteira, só Jesus não tava nu. Não, então, mas olhando assim, teoricamente, pessoas normais, assim, quadros representados, estão sempre desse jeito, assim, seminus, de uma coisa. Então, quando você faz algo parecido com a fotografia, meio que inconscientemente a pessoa faz a ligação com aqueles quadros que ela já tá vendo. Sim. E aí ela se desprende dos extremos, que é o vulgar e o playboy, né? Perfeito, assim. Perfeito. Isso. Eu queria fugir da Playboy. Como que eu ia fugir da Playboy? Tirando a luz da Playboy. A luz da Playboy tinha uma característica muito peculiar, né? Que é de tu iluminar modelo de ponta a ponta, né? A mesma fotometria que nós temos aqui na testa, temos quase lá no pé também. Que nem estúdio que a gente faz pra moda. Então tinha essa característica. Olha as Playboys antigas. Todas têm essa luz inteira na modelo. Por quê? Quem é o objeto da cena? É a modelo. Ela que tem que ser mostrada, entendeu? Então eu queria fugir daquela luz descarada. Então usava uma luz mais artística, mais lateral, mais cinematográfica, com mais sombra. E sempre fotografando mais do ladinho da sombra, para trazer essa estética mais cinematográfica, sabe? Aí eu realmente desenhei o estilo que eu queria vender. As pessoas falam assim, Fabrício, tem um estilo muito legal, nossa, tem o dom. Que dom? Que dom? É estudo. É estudo. É saber o que tu tá fazendo, tu ter as ferramentas e tu falar, o que eu vou usar agora? Vou usar a furadeira, vou usar aqui, vou usar isso, para criar o que eu quero mostrar. E, cara, deu certo. As minhas primeiras clientes eram as modelos que eu trabalhava. Então elas iam trabalhar e eu queria fazer um ensaio com você. E logo em seguida eu comecei a atender médica, aí comecei a achar casas para alugar. Na época ninguém alugava, não existia Airbnb. Eu fiz parceria com hotéis, era difícil, porque eles já tinham preconceito vindo lá do que a gente falou. Então eu tive que começar a mostrar meu trabalho, fazer um site estruturado. Cara, eu comecei a ganhar. E aí depois o próximo passo foi fazer workshop, viajei o Brasil todo e comecei a espalhar a maldade. aí foi a palavra do Fabrício. É, a palavra, foi tipo isso. Eu falei, sozinho não dá, né? Porque se eu fizer isso aqui sozinho é ruim, vamos contaminar uma galera, vamos criar um mercado, vamos trabalhar, porque eu quero ganhar dinheiro nisso aqui. E é uma coisa que eu queria sempre, Rafa. Eu queria mostrar o meu trabalho, a minha arte. E a publicidade não aguentava mais. Porque é um saco. Desculpa quem trabalha, mas assim, pra mim a pessoa chega e fala, eu quero isso, aquilo. Aí tem o maquiador que é um jeito, o hairstylist, não, o cabelo não tá bom, tem que virar pra cá. Aí vem a dona da marca e fala, nossa, mas tá muito dia, né? Eu queria a foto noite. Ok? Marcado meio-dia o ensaio. Na rua, queria noturno. Aí o fotógrafo se vira com os flashes de uma potência tremenda para poder transformar aquele dia em noite. Então é muita gente em volta. E o Fabrício, no final das contas, não tinha um toque dele. Tá ligado? Era um mero apertador de botão. Eu um cara técnico, que sabia o que fazia, sabia receber as ordens, mas apertava um botão. Não me sentia um dono do meu trabalho. E nisso eu me sentia totalmente. Porque eu entregava o que eu queria e a pessoa saía satisfeita. Entendeu? É como os pintores antigamente. Que tu falou,
Eu acho legal, as pessoas não sabem, né? Mas hoje é tudo muito, olha, pintor e tal, mas era a mesma coisa. Os caras contratavam os pintores para fazer nude, suas musas, suas amantes, sua esposa, seja lá quem for, e é repleto de arte por aí, para fazer as escondidas, ele guardar lá naquele quartinho secreto, Pra onde um dia. é para hoje chamar os amigos, a elite da época para desfrutar dos seus investimentos, porque na época isso aí não era para qualquer um, né? Hoje não mudou muita coisa. E aí você começou com as modelos. Hum. Isso de uma certa forma te ajudou ou te atrapalhou? Porque, querendo ou não, quando você tem uma modelo, teoricamente elas já sabem posar, já se sentem mais à vontade de estar ali na frente da câmera. E quando você lida com uma pessoa normal, provavelmente é o contrário, né? A pessoa está mais tímida, Sim. é mais difícil você dirigir. Sim. E trabalhar com a modelo te facilita ou te complica a vida no começo? No começo facilita, hoje prejudica. Hoje eu tenho uma. Nossa, eu não gosto de a pessoa chegar e começar a fazer pose. Nossa, pode ser quem for. Mas se começar a posar assim, eu falo, nossa senhora. Eu falo, tá, vamos lá, vamos no meu ritmo. E sabe? Porque eu quero ir no meu ritmo, na minha cabeça já tá tudo pronto aqui. Mas no começo ajuda demais, né, Rafa? No começo ajuda demais. Tem uma pessoa com experiência que sabe os seus ângulos, sabe se fotografar, sabe? Ela se conhece. No começo é legal. Mas depois. Tem um amigo meu, não sei se vai concordar com a frase dele, que ele fala assim: fotógrafo iniciante, modelo profissional. Fotógrafo profissional, modelo iniciante. Perfeito, nunca tinha pensado sobre essa ótica. É perfeito, é isso. Quando começava, tudo que eu queria era fotografar um modelo profissional, o que era difícil, né? É difícil. No começo, tu fotografar profissional, na verdade, hoje é Você teria que contratando. contratar, Contratar, mas isso é uma dica maravilhosa, realmente. E até para quem quer começar na fotografia sensual, né? Uma boa mesmo. Porque ele fala isso muito do tipo assim, como você não tem experiência de direção ainda, ela vai te ajudar. Ela vai te passar Ela vai te dar energia. até mesmo se você tiver um bom relacionamento com ela, ela vai te dar algumas dicas, sim, né? sim. E você vai aprendendo. Sim. E a partir do momento que você tá profissional, você já consegue direcionar pro que você quer. Sim. Você pega alguém iniciante ou uma pessoa que não é modelo para poder fazer o Total, da maneira que você total. quer. E hoje tudo que eu mais quero, eu amo. Eu escrevi esses dias nos stories, falei assim, ó, como eu amo fotografar primeiros ensaios. Eu fotografei esses dias uma mulher de 42 anos, uma engenheira, que ela nunca havia feito uma foto na vida. Nunca, nunca. Cara, pra mim aquilo ali é uma peça rara, é ouro, sabe? E normalmente são os melhores trabalhos que eu realizo, são esses. Porque as pessoas, elas confiam em ti. Como a gente tem muita experiência, tu consegue entregar um trabalho, assim, impressionante. Porque a pessoa realmente ela confia. Entendeu? Ela sabe que ela tá em boas mãos. Então, eu amo fotografar as pessoas sem experiência nenhuma, assim. Não, eu só não vou falar. Eu não tenho experiência nenhuma, mas não quero que você me fotografe, tá? Não, mas... Falando um pouquinho, você falou das mudanças da fotografia e 24 anos, né? Quase um quarto de século, só para você sentir um pouco mais velho. Muita coisa mudou, inclusive o mercado da fotografia sensual, né? A gente deixa de fotografar só as pessoas famosas para as revistas masculinas, como a gente começa a fotografar também pessoas normais. Nesse processo todo, como é que você vê o crescimento da fotografia sensual no mercado fotográfico brasileiro, principalmente? Então, o mercado ele mudou drasticamente da água para o vinho, do primeiro dia que eu comecei a fotografar até hoje, nesse mercado, né? A Playboy é um evento clássico, vamos supor, tu lembra na televisão que quando vinha uma famosa, eles falavam assim, ó, o Silvio Santos falava, o Gugu, né, mostrava a Playboy no ar, pra começar já isso, né? No domingo, mostrando a Playboy, eu lembro Magazine do Vampeta. Do Vampeta. Eu lembro do Gugu, que ele falava assim, essa página eu não posso mostrar, não. Tem essa aqui, aí ele punha a mão assim na frente, aí ele virava assim, essa aqui eu posso. Exato. Então, naquela época, as modelos, as famosas, chegavam a ganhar 1 milhão. Lembra? Essa aqui ganhou 1 milhão pra fazer a Playboy. Hoje elas pagam. Hoje essas revistas são pagas. Não importa quem seja, se tu quer fotografar para uma revista, a modelo paga a revista. Porque ninguém mais consome. Quem é que vai comprar Playboy? Quem é que vai comprar a revista? Hoje nós temos acesso à internet, né? Quem usufruía dessas revistas hoje tem acesso a conteúdo em qualquer lugar. Então esse mercado, ele já morreu. Isso contribuiu para o crescimento da mulher comum. Aí como isso acabou, ficou aqui às escondidas, a mulher comum, ela começou a se ver, opa, eu quero fazer isso aqui.
Eu quero fazer pro meu marido, eu quero apimentar meu casamento, ou, eu quero me ver diferente. Com o aumento também das cirurgias estéticas, dos processos estéticos, Perfeito. elas também começam a ganhar um pouco mais de coragem para se mostrar, né? Cirurgião plástico, o melhor amigo do fotógrafo de sensual, porque ela sai da forma e já vai para o retrato. Ela sai ali do trabalho e ela já vai direto. É exatamente o mesmo público, Rafa. E esse mercado, ele foi mudando, mudando. O auge dele, o auge para a mulher comum, ele foi que é muito autoestima, sabe? Essa coisa da mulher forte. Eu tenho clientes médicas que trabalham em hospitais com 2, 3 mil pessoas, que é uma profissão clássica como médico, que elas colocavam as fotos do seu ensaio sexual de lingerie no seu feed do Instagram, sem nenhum problema, as colegas fascinadas. Teve uma época que eu brincava, falava, vocês estão largando meus cartões nos hospitais. Vai no balcão da recepção. Era enfermeira, médica, e na recepção, e era muito disso. E aí, pré-pandemia, aí veio a pandemia, aí mudou tudo. Ali o mercado, todo mundo se aninhou em casa, ali veio o quê? O OnlyFans. Aí veio um novo mercado. Antes o mercado era vou fazer porque quero me sentir bem. Quando veio o OnlyFans, eu vou fazer porque eu preciso fazer. Porque eu tenho que pagar X para ganhar XX. Para mim foi bom. A época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida foi a época da pandemia. Foi a época que eu mais trabalhei. As pessoas todas se viram de uma forma que precisavam, nasceu esse universo de OnlyFans, de venda de conteúdo e etc. E todo mundo queria fazer isso e ganhar dinheiro, fazendo foto em casa, vendendo os conteúdos, seja nu ou não. As pessoas acham às vezes que o OnlyFans e tal é algo extremamente pornográfico. Nossa, eu tenho pessoas, clientes que elas vendem só foto de lingerie. Eu tenho pessoas que só mostram dia a dia os bastidores da vida delas de forma mais íntima. Não tô dizendo de íntima de sexo, nada. Tô falando de intimidade a pessoal dela mesmo dentro de casa. Né? E ganham muito dinheiro, na verdade, fazendo isso. Então o Only não é só isso, sabe? Então ali nasceu um novo público, um novo mercado. Hoje, 2025, eu percebo que esse mercado está em declínio e nós estamos aqui, ó, de olho, porque vai vir uma nova onda. E é sempre assim. O mercado está sempre mudando, Rafa. Sempre mudando. Sempre mudando. Mas sempre haverá oportunidade para quem está realmente esperto. Existem as pessoas que produzem conteúdo baseado na questão do sensual, né? Sim. Que a gente tá falando do OnlyFans, do Privacy. Já tinha antigamente, não sei se existe ainda, o Suicide Girls. Existe. Né? Que é uma outra plataforma. Bem antigo um outro também, sistema. muito anterior ao OnlyFans. E nesse caso, assim, a gente sabe mais ou menos como é que é o perfil desse público. Sim. E qual o objetivo do trabalho. Mas no crescimento, eu acho que o que dá base para o mercado sensual são as pessoas comuns. Aquelas que buscam uma autoestima, um empoderamento. Sim. E eu vi, pelo menos da época que eu entrei na fotografia até hoje, um crescimento até mesmo de fotógrafos, assim. Eu vi lançamento de muitos livros sobre o assunto, de cursos, de workshops, de pessoas interessadas. De estúdios especializados. Claro que as redes sociais também colaboram muito para esse crescimento, porque as pessoas querem se mostrar bem, né? E acabam tendo acesso a esse conteúdo de alguma forma. Desse público, né? Que depois eu até ia perguntar sobre isso, porque eu vejo uma outra coisa no seu trabalho, mas desse público que busca essa satisfação pessoal, que não é para um OnlyFans, para uma plataforma. Na sua visão, assim, ou das experiências que você teve, como é que é o tipo desse público, assim? Como é quais são as características desse público que são meio que padrão, assim, que até mesmo para quem vai começar, entender e falar, cara, se eu tiver que fazer isso, eu quero conversar com esse tipo de pessoa. Como eu vou conversar com ela? Porque não é igual um casamento que você vai numa feira de noivas, ou você tá ali nos salões de beleza, né, fazendo alguns contatos e descobre. Esse é um tipo de público que meio que se esconde, né? Como é que a gente vai encontrar ele? Então, o público, ele não é aquele público bem assim específico, onde você vai dizer mulher de 40 anos, não sei o quê. Ele varia de acordo com a tua fase da tua vida, com a fase da mulher. Podemos dizer assim, tá? É ali que a gente vai definir mais ou menos. Então, vamos lá. Um público forte,
que tem um conteúdo interessante, porém com o fotógrafo com um valor um pouco mais baixo para cobrar os ensaios. Meninas de 18, 19, 20 anos. Elas saíram a recém de um período onde elas eram consideradas crianças, elas viram maior de idade e elas querem realmente se mostrar que elas são donas da porra todas, que elas são mulheres de verdade. A primeira coisa que elas vão fazer é, nossa, fiz 18 anos, vou fazer um ensaio sensual. Eu já cansei de fazer ensaio sensual de 18 anos que a própria mãe presenteou a filha. A mãe vai junto no ensaio, Fabrício, eu amo seu trabalho e eu quero que você mostre pra ela que mulherão da porra que ela é, que eu vejo ela assim. Então esse é um público bem forte, existe um mercado muito poderoso disso e tem muita fotógrafa que eu conheço que ela tem um perfil assim, ó, 100% focado nesse público, tá? Aí nós temos fases de vida da mulher, né? Normalmente, em período de separação, depois de alguns anos de casamento, o que se considera muitos anos de casamento? 5 anos, talvez? Há uma fase, uma mudança, um relacionamento abusivo, que a gente não debate muito sobre isso, mas existe muito, tá? Eu sou meio fotógrafo e psicólogo, entendeu? Porque eu enfrento muito essas situações. Então, relacionamento abusivo e tal. Então, tem essa fase que ela quer sair daquele casulo, entendeu? Ela fala, não, eu preciso me libertar, preciso me ver diferente, né? Então, esse público muito forte. Mas se a gente fosse definir um público certinho, é uma mulher de 40 anos, 39, 42, é o público que eu atendo mais, é um público que a mulher que ela já sabe, ela já teve uma experiência de vida, ela já teve alguns relacionamentos na vida, ela já teve decepção pra caralho, ela já teve muita felicidade, ela tem um grupo de amigas, ela é uma mulher que tem condições financeiras já, porque normalmente essa idade ela tem uma profissão, uma coisa mais sólida, então ela já sabe o que ela quer. Então esse é um público, eu acho, na minha opinião, mais forte. 38, 42, aquela mulher que realmente é uma empresária. Mais maduro, né? Mais madura. Tá mais no autoconhecimento. E profissões que exigem muito, que elas perdem um pouquinho do feminino, Rafa. Por isso que uma vez eu perguntei para uma médica, a única que me deu uma resposta certeira. Ela falou, Fabrício, olha só, médica, eu sou médica, eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho pra caramba, eu trabalho em 3 hospitais, eu tô sempre com esse cabelo preso pra cima, com uma touca, vestindo uma roupa ridícula, larga, eu não coloco uma maquiagem, é muito raro fazer isso, e eu quero me sentir diferente, eu quero me ver de um jeito diferente, entendeu? Então esse é a persona, olha só. É mais ou menos, vou usar isso aqui pra quem gosta um pouco de novela, que é a Betty a Feia. Betty a Feia, isso. Tinha antigamente um programa na Rede Pop que era uma fotografia que era de mulher um avião, não lembro o nome da fotógrafa, que era isso. O marido mandava uma cartinha lá pra TV, eles iam até lá e ele falava assim, nossa, minha mulher é linda e tal, mas ela não se veste bem, ela trabalha muito, tá sempre, sabe, eu queria mostrar o quanto é gostosa. Aí vinha uma equipe da fotógrafa, fazia essa transformação da Betty a Feia e no final das contas revelava aquele super modelo, né? Mas tem isso, né? Da fases da vida. Então você tem de 18 anos, que é o vulcão. Sim, que vem, erupção. que quer mostrar pra todo mundo isso. o que ela... Já a de 40 não mostra, sabe? Elas raramente, elas fazem uma confraria. Desses dias eu fotografei que ela quer fazer um álbum para fazer uma confraria. Ela quer levar as amigas, fazer uma espumante e mostrar o álbum para elas ali. Então essa mulher, normalmente, ela não mostra, né? E aí tem o público do casal, né? O público do casal, que o fotógrafo também pode se especializar e trabalhar só o casal, que é um público muito forte, porque assim, ó, toda mulher basicamente quer fazer um ensaio sensual. Toda. Só que a maioria dos maridos não deixam. Aí quando tu fotografa casal, tu convence o marido. Vamos fazer junto. Aí o cara, não tem como dizer não. Aí ele vai lá e faz. Entendeu? Então é um público bem bom de converter para vender também. Ou seja, dentro de um nicho, a gente teria 3 tipos de público, onde que se você souber usar estratégia, você pode atender um específico. Sim. Ou atender os 3 de forma diferente. Você, com a experiência que você tem hoje, sabendo dos recursos que as redes sociais têm disponíveis, certo. Você mudaria alguma coisa na sua estratégia do que você fez antigamente? Antigamente? Cara, eu acho que sim. Eu acho que eu mostraria um pouquinho mais os bastidores dos trabalhos. Durante muito tempo, eu deixei os bastidores muito fechado, sabe? Tornando essa ideia do ensaio uma coisa mais... Nossa, como será que é isso, né? Porque se eu pudesse voltar no passado, eu voltaria mostrando mais os bastidores, como é que funciona, o local, a escolha das lingeries, como é que funciona. Porque o ensaio não é só um ensaio, ele é um processo que a mulher passa.
ela passa por um processo. No momento que ela contrata, ela já começa numa rotina bem maluca. Ela vai ir na academia, ela muda a alimentação dela, ela quer comprar lingerie, o que é um passeio no shopping, às vezes dura uma semana indo aqui, ali com uma amiga para escolher, entendeu? Aí ela vai mandando os looks de vez em quando na loja pro fotógrafo, falou, isso aqui é legal, isso aqui é bom. Aí, sabe, vai atrás de um cabeleireiro, eu tenho uma equipe, né? Mas às vezes ela quer fazer um hairstyle próprio. Então, assim, ó, elas vivem um momento. Então, isso é bacana. Eu queria mostrar mais isso, sabe? Se eu pudesse voltar no passado e não só o material final, só a foto final, só o resultado final. Queria mostrar uma coisa mais real, mais palpável. Eu acho que é isso a fotografia hoje, né? Fotografia hoje, se tu não mostrar os bastidores, se tu não mostrar o que acontece, se tu não mostrar que aquilo é real, mano, você não vende. É inteligência artificial. Hoje, esses dias não dá, viu, né? Aí, essa foto é IA. Nossa, que raiva. Se eu tivesse jogar na cabeça. Não dá pra jogar uma caneca via inteligência artificial? Não dá, cara, sabe? É isso, cara. Eu faria isso, com certeza. Mas falando, né, lógico, hoje a gente tem a disponibilidade de postar tudo praticamente ao vivo ali, né? A gente tem esses recursos. Existe ainda um pouco de preconceito? Porque eu sei que muita gente antigamente não fazia com medo de ser julgada. Sim. De achar que a hora que fizesse o ensaio ia ser confundido com uma garota de programa, que, né... Vou falar uma treta aqui agora, vou lançar uma braba. Falar aqui, ó, exclusividade. Cara, existe preconceito com pessoas muito próximas, existe o preconceito com pessoas da área. Sempre haverá preconceito para qualquer coisa, Rafa. A gente sempre lida com pessoas de mente mais aberta ou pessoas extremamente clássicas. Esses dias me mandaram um link do YouTube, de um podcast, que é um podcast que você conhece por aí, eu não vou dizer o nome, e eles lançaram ao vivo, eles estavam analisando perfis, e alguns do pessoal lá do chat falou assim, ó, analisa nua pro Fabrício Garcia. Aí eles foram analisar, e os caras começaram a olhar, o cara de cara olhou meu perfil e falou assim, ó, olha o público dele, as do Job. Mano, as do Job, eu tenho no meu feed médica, advogada, empresária, e o cara joga isso na cara do programa. Cara, eu fiquei muito puto, muito puto. Isso é um exemplo de pessoa preconceituosa ou sem nenhum conhecimento e sem nenhum embasamento sobre o que ele tá falando, entendeu? Então existe preconceito sim, e descarado, mas a gente realmente sempre vai haver, cara, em qualquer área, em qualquer profissão. A gente sempre vai lidar Mas você acha que eu não falo esse tipo de preconceito, porque a gente tá num momento de desconstrução, né? As coisas teoricamente tendem a melhorar, a gente tá tentando evoluir. Eu acho que deve ter reduzido um pouco do que era antigamente. Sim. Mas você acha que se você tentasse aplicar essa coisa de mostrar os bastidores, voltando alguns anos atrás, tipo, hoje você tem uma máquina do tempo, o Fabrício pode voltar 10 anos, Nossa. E 10 anos atrás ele vai começar a postar os bastidores. Você acha que talvez não criasse uma insegurança para quem está sendo fotografada ou para quem... Não, mas você não precisa mostrar, né, Rafa? Eu acho que os bastidores muitas vezes é tu resolver alguma dúvida que a pessoa tem. O simples fato das lingeries mesmo. Como é que faz? O que eu levo? Que estilo que eu levo? O que é legal para o meu ensaio? Ou outra, eu preciso realmente fazer nua, né? O meu perfil é nua por Fabrício Garcia, mas isso não significa que o ensaio é nua. Grande parte dos ensaios não tem nudez, né? Grande parte. Tem ensaios eróticos, depois se tu quiser a gente pode falar, existem aí uns 3 ou 4 tipos de fotografia sensual, né? O que vai também ter uma característica muito forte de como que esse fotógrafo vai trabalhar, se ele fotografa na capital, se ele é um fotógrafo viajante, se ele mora no interior. Então nós temos estilos, tu pode trabalhar nesse nicho em qualquer lugar, entendeu? Porque tem para todo o público, é só tu saber fazer a construção. Então, tu não precisa mostrar a pessoa para ter essa, oh, meu Deus, não quero me mostrar, não quero mostrar o rosto. Tu pode mostrar só como é que funciona os bastidores, a parte da criação, a parte criativa. Eu faria isso. Ou eu mesmo falar, sabe? Dá para contar também, né? Olha, hoje eu fiz um ensaio, queria deixar mais claro, queria me comunicar melhor com o público. E aí você falou dos casais, né? Sim. Eu acredito que quando a mulher vai te procurar e te contrata, esse tabu, esse preconceito, ela já quebrou. Já. Se ela tá te contratando, ela não... Já. Mas muitas vezes tem o marido, o noivo, Isso. o namorado que ainda... Tá remando. Tá naquele assim, tipo, não quero proibir ela, mas também não quero que ela faça, né? Fica naquele... Eu mando vir junto. Tentar convencer. Não, e aí é o que eu digo assim, como é que você faz pra quebrar esse... É você quem conversa com o cara, às vezes, ou na maioria das vezes, Não. pra tentar fazer ele entender que aquilo não é
não é algo ruim, digamos assim, que é Não, tranquilo e que ele vai poder... normalmente, eu não sei o que acontece nos bastidores, né? A gente não. Quem dera que eu tivesse esse poder, né? De tu saber o que eu tô falando, aquela mosquinha, né? Mas assim, eu não converso, não, com o marido, eu acho que ela que conversa, mas eu acho que o meu estilo de fotografia, ele já tá bem claro que ele é algo realmente artístico, ele é algo bem diferente. Tá bem claro também no meu Instagram, nas minhas plataformas, nos bastidores, como é que funciona, eu falo muito sobre isso. E hoje, engraçado, eu tenho muito marido que me procura. Ele quer dar de presente pra esposa. Ontem eu fiz um caso, um marido deu pra ela, ela nunca fez, ele foi junto no ensaio, e eu sempre peço pra ela, ó, traz teu marido junto. Né, traz, se ele não quer, se ele tá inseguro, traz ele junto, traz ele junto. Mano, é uma diversão. Porque assim, ó, eu vou entrando no universo dele, quando vê, eu já insiro ele no ensaio. É muito comum. E por mais que o ensaio era só da esposa, eu insiro ele no ensaio. Tem foto minha que dá pra ver, tá o cara tomando um vinho sentado, tá? Bota a modelo lá na cama, lá, ó. Na cama então quem deitada. achava que Aí era o eu, Fabrício aparecendo naquelas fotos, não é o marido. ou muito, a mão. Eu falo pra ele assim: vamos fazer o seguinte, faz abrindo o sutiã aqui atrás, ó. Bota a mão. E ele vai lá e bota a mão e abre. E eles adoram. Por quê? Porque o homem não gosta de fotografar. Eu sou homem, eu sou fotógrafo, eu odeio ser fotografado. Tu gosta de ser fotografado? Hã? Tu gosta de ser Se eu fotografado? não souber que eu tô sendo fotografado. Pois é a mesma situação. É a mesma coisa masculina, tá? Ele não gosta, os homens não gostam. Aí eu vou inserindo ele, mão, vou colocando eles de costa, entendeu? E eles vão gostando. E isso é muito legal, porque isso também já vira uma experiência, que eu gosto muito de criar experiência. Eu não vendo muito foto, eu gosto de dizer, tá? Eu vendo mais experiência mesmo. Então já vira uma experiência pro casal. O casal se aproxima mais, ele vai fazer uma coisa que ele nunca fez na vida. Aí depois vai saber como é que vai ser o final do dia deles, né? Mas normalmente sai bem empolgados, uma coisa bem diferentona. Dá pra ver que dá uma aquecida assim no casamento, cara. E eu faço isso, cara. É isso que eu Já faço. aconteceu de, por exemplo, normalmente é a mulher que conversa com você, fecha tudo, e o marido, o noivo, o homem do negócio, ir pro ensaio achando que era uma mulher que ia fotografar, e a hora que vê você, ele fala, opa, Não. como assim? Não, Não, ele não já é. vai saber, né? Sempre é. Hoje em dia não adianta, né? Eu tava falando esses dias com alguém sobre isso. Hoje já tá meu nome no meu arroba, eu me mostro muito no perfil, e eu acho que quem trabalha muito com marcas que não. Vamos supor, o arroba ensaio boudoir. Eu cheio de fotos sensual, e tu, opa, deixa eu ver quem é. Tu fica mais de 30 segundos procurando quem é um grande problema. Porque a pessoa, hoje, a gente não contrata empresa, né, Rafa? A gente contrata pessoas, né? Tá aí o cara da Havan, a Magazine Luiza, eles mesmos que são bilionários, mostra a cara, né? Então, se tu não mostrar a cara, a pessoa ela tem que olhar pra você, ela tem que se sentir bem. Então, todo mundo sabe que é homem, que sou eu. E elas procuram por isso, viu? Olha só, ó, tem mulheres que querem fotógrafas mulheres. E tem e mulheres que querem fotógrafos homens. Cara, elas procuram exatamente. Eu falo assim, ó, aqui a mulher que quer uma fotógrafa mulher, ela não quer que um homem a fotografe. E porque na mente da mulher, ela acha assim, ó, bom, a fotógrafa mulher, ela tem uma visão diferente da visão do homem. Então ela entende isso na cabeça dela, então ela quer contratar Mas você acha que essa ela tem forma razão nesse ponto ou não? Eu acho que não. Não, tá. Eu acho que não, porque eu conheço fotógrafas que têm uma visão fantástica e muito diferenciada. E eu conheço homens que têm uma visão extremamente delicada e poética e bem sensível com a mulher. Eu acho que isso não tem. Mas isso é do psicológico da psique do ser humano, né? Ela acha isso e pronto. Não dá pra debater muito. Não dá pra ficar lá discutindo com a pessoa e falar, não. Até uma das perguntas era justamente essa. Você vê diferença no trabalho de um homem, de uma mulher, que eu acho que mas muito na também, grande Rafa, maioria talvez tenha, mas eu acho que é muito mais pela abordagem e linguagem do que por... Às vezes, na minha opinião hoje, é talvez assim, ó, eu vou me sentir à vontade e não vou. Entendeu? É uma mulher, é um homem. Então, eu vejo sobre isso. Sobre a questão de ótica, da imagem, eu acho que não. Porque eu conheço de ambos os lados. Não, eu também. Mas, por exemplo, assim, aí eu vou te dar o meu ponto de vista do que eu vejo. Eu acho que da grande maioria das mulheres que fazem sensual que eu sigo, que eu acompanho, que eu vejo o trabalho, elas buscam muito mais a delicadeza da mulher. Sim. Tá? Isso é o que eu tenho aqui. Perfeito. No caso, quando eu vejo o seu trabalho, eu tenho uma impressão, tá? Não tô julgando, não tô falando nada. Eu tenho a impressão de que o seu trabalho, na sua linguagem, é um trabalho do tipo assim...
A mulher quer se ver como uma mulher objeto. Não no lado pejorativo, Sim. mas de uma mulher que fala assim: se alguém vê eu nessa foto, vai ficar apaixonado por mim. Sim. Eu sou uma mulher fatal, né? É, A femme exato. fatale de Hollywood. Exato. Mas é porque essa é a essa é a minha impressão que eu linguagem. tenho Isso. acompanhando o seu Isso. trabalho. Então, Essa é a minha linguagem é pegar isso e transformar o máximo que eu puder num toque artístico, pra mim ter esse balanço, pra a pessoa conseguir olhar a foto e ficar um bom tempo presa. Então eu gosto muito de brincar com essa coisa muito poderosa e muito forte, erotizada, que é essa femme fatale mesmo, né? Que é essa Bond Girl, podemos dizer, aquela coisa bem hollywoodiana mesmo, e bem, sabe, bem entregue, e tentar colocar as pitadinhas assim de arte através da linguagem, do ângulo. E eu brinco muito isso com os ângulos, né? Dá pra ver, né? Às vezes a pessoa tá completamente vestida, aquela fotografia bem de baixo, parece que a pessoa tá em cima de você. Então eu gosto muito de brincar com o olhar. Eu gosto muito de brincar com o espectador. O voyeur, o espiar pela porta, a mão lá na lente, como se ela estivesse puxando aquela pessoa que está vendo, né? Para mim a câmera é uma janela, a gente está abrindo uma janela para quem está vendo, para o espectador. Então, de acordo com o que a gente posiciona, a lente, uma 200mm no sair sensual, nossa, você está espiando a pessoa de telescópio, né? Agora no prédio do lado, uma né? 35, tu tá perto, tu coloca o espectador grudado na modelo, o cara chega às vezes até a ficar mais nervoso, porque a lente tá perto. Então a angulação, tudo vai mudar o que tu tá trazendo para quem tá vendo o material, o conteúdo. Às vezes a pessoa fala, não, fotografar de 200mm, ficar longe da pessoa. Mano, você tá de telescópio, uma coisa que tu não vai conseguir atrair muito público. É aquela imagem da Avon, sabe? Aquele catálogo de moda. Tu não vai conseguir trazer o que tu quer. Não, e aí eu vou dar uma dica pra quem tá em casa, pra tentar descobrir a lente que o Fabrício usa. É só você ver a velocidade que você passa o Stories. Se você passar o Stories muito rápido, é porque ele tá perto com a 35mm. Se der um tempo pra você dar uma espiadinha melhor na foto, é porque ele tá um pouquinho mais afastado, não tá tão... Eu uso muito a 35, a 50. A 35 quase não sai na minha câmera. E aí, aproveitando que a gente já tá falando um pouco das pessoas e do estilo de trabalho... Sim. Como é que você conduz o ensaio, né? Do momento do atendimento até a entrega? Como é que é o fluxo de trabalho? E como é que, durante a fotografia, você comanda ali para que saia tudo do seu jeito, mas que também cumpra com as expectativas da cliente, da pessoa que te contratou? Então, vamos lá. O primeiro passo é saber o que a pessoa quer, tá? Eu não tenho uma receita de bolo, eu não sou aquele fotógrafo que tem um estúdio próprio e eu realizo ali as mesmas poses com a mesma luz, que eu chamo dos tripé pregado, né? Que eu prego o tripé e fica naquele cantinho para iluminar. Eu não sou um fotógrafo assim, porque eu me anojo muito, eu não consigo, eu me sinto mal. Pra mim, eu tenho que estar sempre criando alguma coisa diferente, tá? Então, eu gosto, antes de ouvir, sempre a história da pessoa e o que ela quer com as fotos. Eu sempre falo, olha, primeira coisa que eu quero saber é o que você espera com o resultado. O que você quer? O que você está buscando nesse ensaio? Aí a pessoa ela vai me contar. E aí já entra o Fabrício Terapia. Aí a pessoa começa a falar que não sei o que, Então, ali eu já vou construir. Eu falo assim, legal. Eu acho que pra ti... Nessa fase de vida que tu tá vivendo, a gente tem que construir um ensaio numa cachoeira. Eu acho que tu precisa se libertar. Tu já tomou banho de cachoeira nu alguma vez? Você já tomou banho de mar nu alguma vez? É libertador. É libertador. Então é isso que nós vamos fazer no teu ensaio. E ela, eu adorei, eu vou fazer. Já tem fase, tem mulheres que falam assim, ó, ai Fabrício, eu queria fazer assim, eu não sei o que, eu tô me sentindo uma mulher um pouco estranha, eu queria agradar meu marido mais, eu acho que eu não tô conseguindo agradar sexualmente, eu tô meio perdida, meu relacionamento tá quase acabando, tá esfriando. Eu falei, vamos fazer uma coisa, o que tu acha de a gente fazer um ensaio com uma pegada mais noturna? Um quarto de hotel, a gente vai colocar uma luz mais quente, uma lingerie mais vermelha, a gente vai trabalhar num trabalho mais erotizado, porque ela quer atrair o marido com um cunho mais sexual, porque a fotografia sensual ela tem isso, por isso tu tem que compreender. Tu pode trazer... tem uma mensagem. Tu tem uma mensagem. Então tu pode... O erótico, por exemplo, o sensual, ele é aquela... Tu valoriza, nossa, que mulher maravilhosa. O sensual não tem muito a nudez. O erótico, tu pode estar vestida, mas ele tem um cunho mais sexual, que é do tesão, do erotismo, sabe? Da excitação de quem tá vendo. Então, às vezes, a pessoa, ela quer aquilo. Ela quer que o marido ou o espectador que tá vendo, ele sinta isso. Então, tu tem que compreender o que a pessoa quer. Isso é o primeiro fator. Aí eu construo um ensaio pra ela. Eu que construo. Eu falo, bom, vai ser assim. Bora
O lugar é esse, o valor é esse, o pacote é esse. E tem coisa que eu faço mais absurda ainda. Tipo, o ensaio de balão que eu faço. Aí vai do que a pessoa quer. Eu já fiz fora do Brasil. Fui pro Chile na neve. Falei pra cliente, vamos pro Chile na neve, no frio. Vamos fazer um desafio? Vamos. Então eu dou as ideias, elas compram. É isso que eu faço, entendeu? Eu escrevo as ideias, dou a ideia, ela compra a minha ideia. Aí sim que vem os valores. Não é aquela coisa de escolhe meu pacote. Até tem, mas a gente vai fazendo as diferenciações. Então eu faço essa construção. Aí eu vou mandando tudo para elas. Eu tenho uma equipe de produtor, maquiador, caso ela deseje fazer. Eu tenho equipe também de produtor de moda, caso ela deseje fazer. Eu sou patrocinado por marcas de lingerie, eu também posso levar para ela, mas também auxilio ela na compra e digo o que ela tem que levar. Ela chega no dia preparada para o ensaio. Tá? E tudo no dia do ensaio vai depender da minha ideia, de quem é essa pessoa e de como ela é. Se ela desenvolta que é uma coisa maior, eu tenho uma equipe às vezes trabalhando comigo. Às vezes é somente eu mesmo e a modelo. Tudo vai depender de quem é. Entendeu, Rafa? Porque se eu tiver uma receita de bolo, eu vou atrapalhar um pouquinho o resultado final do meu trabalho. Então, é bem comum, às vezes eu recebo, Fabrício, tu tem muita gente no lugar? Eu falei, eu tenho minha equipe. Ela falou assim, eu posso fazer só nós dois? Não tem problema? Porque eu vou me sentir mais à vontade. Pode fazer. Já tem pessoa que fala, Fabrício, eu posso levar uma amiga junto? Pode trazer uma amiga junto. Você vai se sentir bem? Falou, vou me sentir mais seguro. Então traz uma amiga junto. Então, por isso que não dá para ter uma receita, entendeu? E eu tô todo dia num lugar diferente, né? Eu tô todo dia sendo surpreendido por uma luz diferente, um ambiente diferente. Às vezes eu faço na rua, às vezes eu faço num apartamento, às vezes eu tô numa fazenda, às vezes tem carro. Sempre surpreendido por um momento diferente. Chegou no dia, primeira coisa, ali é o grande segredo. E primeiro contato que eu tenho, eu não faço reunião, eu não faço videochamada, eu não faço reunião em cafeteria, não faço isso. Só troca de mensagem para ir só definindo algumas áudio, coisas. Isso, e daí no dia a gente agenda. Chegou no dia, aí eu tento fazer uma leitura daquela modelo para mim compreender, eu já sei o que ela quer, mas para mim compreender como que eu vou guiá-la, entendeu? Como é que vai ser essa situação? Porque, cara, eu tenho, como eu disse, tem menino de 18 anos que chega assim, ó, Fá, do caralho, você é foda nosso ensaio hoje, mano. Porra, eu sigo você e hoje vai ser demais. Já eu tenho mulher de 40 anos, super refinada, falou, Fabrício, a gente tem que ir pra Paris fazer um ensaio. Nossa, tem um hotel magnífico, 5 estrelas lá, sabe? Então tem que saber, dançou rock, eu danço rock, dançou samba, eu danço samba. Eu tenho que conseguir entender quem é aquela pessoa. Aí, com isso, eu já vou seguir no ritmo, Rafa. E o ritmo vai ser de acordo com ela. Tem mulher que leva pra tirar o roupão que ela bota, que eu dou um roupão pra ela botar, pra ela poder, né, tirar aquela roupa apertada, enquanto ela tá vendo ali todos os looks, ela fica com o roupão. Então, ela leva um tempão pra tirar aquele roupão e trocar de lingerie. Ou, bem comum, no começo, onde é que tem um banheiro? Tá, um quartinho. Elas vão lá para aquele quartinho, tira a roupa. Aí tá. Dá 10 minutos, 15 minutos de ensaio, eu tô arrumando, trocando lente, ela tá aqui trocando de roupa no meio da sala, sabe? Então, cada uma tem um jeitinho diferente. E a gente que trabalha com isso tem que saber lidar, né? Então, a pose que eu vou escolher no começo, onde eu vou colocar ela no começo, tudo tem relação com o que eu sinto da pessoa. Se ela é mais travada, se ela nunca fotografou, se ela é insegura, se ela se acha feia, se ela se acha gordinha, se ela se acha magrinha. Então tudo tem relação. O começo para mim, ele é o primordial. Eu tenho que no começo deixá-la muito à vontade. Isso é através da escolha da iluminação, do lugar que ela vai estar. Tu consegue ficar à vontade no meio de um estúdio branco, tu coloca a modelo ali, com 20 metros de largura, 8 metros de pé direito, tu não consegue ficar à vontade no estúdio fotográfico, tu não sabe o que fazer com as mãos, com os pés, tu tá voando naquele estúdio branco. Agora, se tu coloca ela sentada num sofá, deitada, escorada numa mesa, bota uma xícara, bota uma taça de vinho, que já é algo mais sensual que um café, então ela já começa a saber o que fazer, o corpo dela, então ela já se sente mais à vontade, vai trocando uma ideia, né? Esses dias eu fiz uma mulher que gosta de rock, e ela toda hora parava para fumar antes do ensaio. E eu vi que ela trouxe uísque e vinho, porque ela queria cenografar o marido dela, curte ela também. Eu falei, tu quer tomar um vinhozinho? Botei uma taça de vinho, falei assim, ó, pega teu cigarro, pode fumar. E ela começou a fumar e tomar o vinho dela. Falei, ô, tu tá, vamos bater um papo aí. E eu comecei a fotografar ela. E eu, cara, foto de cinema. Aí eu mostrei pra câmera e ela falou, caramba, Fabrício, nossa, não consegui, não me imaginava assim.
Então é isso, sabe? Eu acho que tu tem que sentir muito. No começo tem que ser muito ela. Tu tem que pegar quem é ela e pra ela se sentir bem, à vontade. E o começo, cara, tu tem que mostrar a foto, ela tem que gostar. Já pensou tu começar a fotografar alguém pelo ângulo que ela mais odeia? Ah, E com tu certeza o resto mostra, desanda. e tu mostra a foto, desanda. Cara, tá na cara dela que ela vai odiar, que aquele não é o ângulo dela. Aquele não é o ângulo dela. Tu azedou o teu ensaio inteiro. Então, acho que tu saber fazer essa leitura, cara, ela dita todo o ensaio. E aí uma pergunta que eu acho que é super importante e pertinente nesse momento, que é óbvio que existe uma diferença, um homem e uma mulher fotografar nesse caso. Uhum. O homem tem que ter muito mais, quando é um fotógrafo, muito mais cuidados Sim. do que uma mulher teria, Sim. né? Principalmente a gente fala, apesar de algumas pessoas falar, não, eu encosto, mas sempre Sim. pedindo Sim. licença, com respeito, Sim. etc e tal. Quais são os cuidados que você, Fabrício, toma para não ter depois algum outro problema que possa ser considerado um assédio, alguma Tu coisa do tem que tipo? sempre tomar um cuidado. Essa é uma área que envolve muitos cuidados. Ela envolve cuidado não somente no ensaio, mas também no pós, né? Porque a gente está lidando com pessoas nuas e a gente detém o material daquelas pessoas, sabe? Eu gosto de dizer que eu sou dono de nudes de muitas pessoas. A gente é sócio, 50-50, né? Então, assim, ó, no dia do ensaio, o fotógrafo, seja homem ou seja mulher, tá? Ele tem que evitar de tocar modelo. Se for arrumar um cabelo, pede licença, sabe? Eu fui educado assim na fotografia de moda, né? Ou de pedir para ajeitar. Então tu tem que realmente seguir essas normas, né? Porque, lógico, e sempre tentar ter alguém também durante o ensaio. Ou a maquiadora, ou o produtor, ou uma amiga, ou um marido, ou alguém da equipe. É sempre bom ter alguém à volta, tá? E uma forma de proteção para ambos, eu acho interessante ter também. E no pós, tu tem que ter um cuidado gigante, né, Rafael? Porque a gente tá lidando realmente com foto de pessoa nua, né? Então, no computador, nos teus HDs, às vezes a pessoa é importante, às vezes a pessoa é conhecida, com roubo, sabe? Já Tem pensou? invasão hacker, né? Invasão, hacker. Então a gente tem que ter, cara, diversos cuidados. Por isso que essa fotografia sensual, ela não é um ensaio normal, ela não pode ser cobrada ou comparada com um book de 15 anos, uma coisa, uma pessoa vestida. Ela tem que ser algo diferenciado porque ela exige certas coisas e cuidados e riscos que o fotógrafo ele está predisposto a isso. Ele pode acontecer e ele tem que cobrar por esse trabalho que é mais que é diferente, né, cara? Você já teve algum problema em relação a isso? De a pessoa interpretar talvez um comando ou alguma coisa sua de uma forma Não. que pudesse gerar alguma. Não, nunca tive, nunca tive. Nunca tive. Porque eu tenho um público que ele ama muito meu trabalho, né? Eu trabalho muito assim, né, Rafael? Eu trabalho muito, eu gosto de dizer que eu escolho muito bem que eu fotografo também, tá? Eu evito de fotografar pessoas que não conhecem meu trabalho. A pessoa pode falar, nossa, o cara diz não para trabalho, eu digo não para trabalho. Eu digo muito não para trabalho. São pessoas que eu vejo que eu vou me incomodar em vários quesitos. Tem pessoas que elas te procuram que tu percebe que elas querem azucrinar o fotógrafo, porque ele trabalha, eu acho que o cara é da putaria. Então pessoas eu já corto, não, muito marido, muito homem, muito homem. Cara, tem muito homem que procura. Ah, eu quero presentear minha esposa. Eu falo, que legal, como é que tu quer um ensaio? Ah, eu quero muito safada. Tu faz. Aí tu já percebe que o cara, ele tá numa outra intuito. Fala, mano, você tá procurando alguém na área errada. Você tem que ir pra um outro lugar onde vocês se juntam e faz uma bagunça. Casa de swing, É, que você tá casa de procurando. Não é ensaio não é um fotográfico. estúdio, não é um ensaio fotográfico. Eu não sou esse profissional, né? Então acontece isso. Então, de vira e mexe, a gente tem que selecionar muito bem com quem você recebe pedido de orçamento. Eu acho que a grande parte está ali. Hoje, as pessoas que eu fotografo, elas me acompanham há muito tempo, Rafael. É muito difícil alguém chegar da noite pro dia, ver meu trabalho, da noite pro dia e contratar. nada, É um sim. trabalho maturado. É um profissional maturado. O fotógrafo sensual, e não a pessoa, ela te segue, ela começa a te acompanhar, ela começa a ver, ela começa a gostar daquilo e depois de um tempo ela contrata. Ela vai namorando aquela situação. É raro a ocasião que ela chega do nada, chegou hoje no meu Instagram, eu tô trabalhando, não quero fazer. É muito difícil. Ela chega hoje e tu vai trabalhando. Então, normalmente tu já conhece, aquela pessoa tá presente, ela comenta, é uma amiga de uma amiga. Tá? E eu digo muito não para quem não conhece meu trabalho. Às vezes, eu queria fazer um ensaio com você. Eu falo, que legal, quanto tempo tu me segue e tal. Não conheço seu trabalho. Mas você não me segue, não viu no Instagram? Daí eu, não vi. Eu vou te mandar algumas fotos. Não preciso.
Aí eu já, não. Daí eu nem não digo não, né? Mas eu já disse não pra uma pessoa, eu já disse Não tem a data, não tô não, disponível, eu já já disse não. acabou. Eu já disse não de uma pessoa que ela queria uma linguagem, um estilo de fotografia que era totalmente não condizia Bom, comigo. você fotografou uma influencer agora, né, do Privacy, do OnlyFans, eu não sei exatamente qual que Sim. é. Ah, eu De fotografo alguma, de várias. alguma, de alguma forma, Sim. nesses momentos em que elas divulgam um pouco do seu trabalho também, chegam pedidos Uhum. como esse, né, do tipo que você tem que olhar e falar assim, Isso. não, Isso. A gente tá muito propenso sempre a receber esse público de todo lado, né? Porque a gente tá no meio, né? É aquele uhum. tiroteio. Mas é isso. E aí, como é que o Fabrício faz para criar o clima e como é que ele escolhe a inspiração, assim? Eu sei que você fala muito de pintura, de cinema, mas como é que você faz para juntar os dois para criar o clímax, né? O ambiente ideal para fotografar Certo. aquele ensaio. Eu acho, vamos lá. O ambiente ideal, eu acho que ele não existe, né? E a gente consegue criar de acordo com o que a pessoa, né, com a linguagem do que a gente está buscando naquele trabalho. E o que que acontece? Eu não planejo ensaio nenhum, Rafa, eu não planejo pose nenhuma. E porque eu gosto disso. É uma coisa pessoal minha, de fotógrafo. Eu gosto muito de ser surpreendido pelo lugar, sabe? Porque eu trabalho muito sob pressão. O Fabrício sob pressão funciona maravilhosamente. O Fabrício cômodo, ladeira abaixo. É ladeira abaixo, um trabalho pior que o outro. Me coloca dentro do estúdio, começo bem hoje, amanhã eu já vou relaxando, sabe? Agora, sob pressão, eu funciono muito bem. Então, eu gosto muito de chegar num local que eu nunca fotografei e fazer acontecer. Porque pra mim tudo ali é novo, tá? Eu sempre carrego, eu tô sempre muito bem preparado com equipamento. Então, eu sempre tenho flashes comigo, LEDs, né, bicolor, e os LEDs RGBs, que é onde eu trabalho com a ambientação e a cenografia, tá? Então, eu tenho material para um sol de 40 graus, e eu utilizar um softbox grande, e eu tenho um conteúdo de LED para mim fazer aquela coisa bem cinematográfica. Para mim, isso é a base. Eu tendo isso na minha mochila, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Duas câmeras, Ou duas seja, lentes. controle, por mais que não seja um lugar que você conheça ou que você domina, você tem controle Eu do que você faço precisa. o dia virar noite, a noite virar dia, tá? Fecho as janelas, tecido preto pra tapar. Eu tenho tudo pra me fazer do meu jeitinho, certo? E sem assistente, consigo executar tudo sozinho. Graças a Deus a gente evoluiu tanto que hoje tudo tá reduzindo, né? Imagina, hoje eu tava contando, eu tenho na minha mochila pequenininha sete LEDs. Sete. Antigamente não caberia um. Um troço desse tamanho, né? Então, assim, ó, eu gosto muito de ambientar a cena primeiro. Música tem que ter, é obrigação ter música. Eu sempre coloquei música nos trabalhos, ensaio, estúdio, mas música tem que ter. Eu tenho uma playlist, se quem quiser pode procurar no Spotify. Bota Fabrício Garcia ou Ensaio Sensual. Ensaio Sensual by Fabrício Garcia. Tem música para 24 horas. 24 horas de música, sem parar, sem repetir. Cara, Com essa temática. Então, acho que a música ela é primordial, né? Eu sempre tento colocar, assim, deixar a pessoa muito à vontade em questão de... Sempre levo uns comes, uma bebida caso ela queira, eu sempre pergunto, né? Para deixar a pessoa livre para isso. E, cara, aí que entra um negócio que as pessoas debatem muito comigo, Rafael. Usa flash ou LED? Eu amo flash. Se pudesse, eu só fotografava com flash, tá? Mas a forma com que o LED ambienta a situação, ele muda a psicologia e a cabeça de quem vai ser fotografado. Então eu consigo criar um clima com a luz. Então quando ela pisa naquele lugar, ela se sente diferente. Ela se sente, nossa, que ambiente legal. Não é estúdio branco, que não tem clima. Porque é uma pessoa comum, ela tá procurando um conteúdo diferenciado. Eu não vou conseguir fotografar num ambiente de luz de hospital e fazer com que ela se sinta sensual, caralho. Ela tem que ter aquele ambiente, aquela luz baixinha, aquele abajur no fundo, o meu LEDzinho amarelo, uma luz, eu chamo luz de cabaré, né? Eu falo pra mim, eu vou ligar o cabaré, tá? Eu ligo aquelas LEDzinho vermelho, que tem, o vermelho tem a ver muito, né, com essa coisa. Então, eu trabalho muito com a ambientação de iluminação, por isso que eu trabalho com o LED. Minha até escolha do mesmo para a LED é pessoa pra isso. se enquadrar dentro do contexto mesmo. Isso, eu já coloco de cara. Aí já coloco uma música mais alta, então, sabe? E eu faço muito isso com casal também. Casal é muito legal, coloca assim, vamos fazer agora, tu vai fazer assim, passando a mão no pescoço dela, vai indo, enrola o cabelo dela, passa na boca. Aí eu ligo o som alto, só vocês. Vai embora, vai embora, vai embora, e eu vou fotografando, fotografando. Aí quando eu quero, eu baixo um pouquinho o som, bora voltar, gente, e vamos pro próximo. E é isso. Eu acho que. E também o tom de voz, Rafael. Cara, o tom de voz, a escolha da tua lente, como a gente já falou,
Cara, tu tem que saber levar a pessoa. Tu vai falar rápido? Tem fotógrafo que fala que nem uma metralhadora. Como é que você vai ambientar uma pessoa com uma direção totalmente descoordenada? Outra, como é que você vai não dirigir uma pessoa? Deita aí. Faz do seu jeito. Deita do seu jeito. Muda aí. Como, cara? Como? Sabe? Agora tu faz uma história, tu fala pra ela assim, ó, fazer o seguinte, olha só. A ambientação de cara. Abriu assim, ó, olha só, teu dia começou agora, estamos num apartamento, teu dia começou agora, tá? Você vai ali na cozinha agora, pegar aquela xícara, eu não dou a xícara na mão dela, não. Você vai ali na cozinha, pega aquela xícara agora, você vai pegar um cafezinho, olha como o dia tá bonito lá fora. Você vai pegar essa xícara, né? O dia tá frio, então como é que tu faz pra segurar a canequinha quando o dia tá frio? Ela já bota as duas mãozinhas aqui, esquenta a mão, isso, esquenta a mão. Legal. Agora se escora na janela, bumbum bem pra trás, viu? E você vai espiar agora e vai dar uma olhada de como é que tá o dia, como é que vai ser pra começá-lo. Então ela vai, o bumbum mais pra trás, tá? Ok, agora tu vai olhar pra cá, olha lá pro outro lado, lá, ó. Isso. Opa, do nada tocou a campainha da porta. Dá uma olhadinha, daí ela olha e vai. Agora tu vai lá na porta, vai lá, eu já tô indo já. Que nem um cameraman. Já tô indo. Uma historinha e você vai assim que eu ambiento. Eu vou ambientando e ela vai entrando na história. Entendeu? E não é aquela coisa assim, ó, aquela coisa posada. Não funciona muito bem. Funciona para modelo, funciona para um editorial, uma campanha. Ou para uma foto ou outra até resolva, né? E isso que faz com que ela volte. Essa é a minha receita. Fazer com que a pessoa retorne, fazer com que ela indique, fazer com que eu tenha sempre agenda cheia, porque eu sempre tenho histórias diferentes, formas diferentes, lugares diferentes, estilos diferentes. Então ela não vai ter, ela vai fazer um ensaio e mês que vem, se ela fizer, ela tem outro completamente diferente. Ela não vai fazer no mesmo estúdio, com a mesma luz, com a mesma pose. Né? Porque eu não trabalho com pose. Tem fotógrafo que baseia seu trabalho em pose. Ele anota as poses e fala sempre, guia de pose. Ele tem o guia de pose. E ele limita o trabalho dele a guia de poses. Tu não tem que ter um guia de pose, você tem que ter um storyteller, tu tem que ter uma história, um contexto. E é muito legal, às vezes, tu colocar o contexto da vida dela ou às vezes criar uma personagem. Sabe? Ou cria uma personagem, cara. Cria uma personagem nada a ver, coloca na mente dela. Olha, agora a partir desse momento, eu faço direto. A partir desse momento, eu falo pra ela assim, ó. Você não é mais a fulana. Você é a Beltrana agora e você tá em viagem a São Paulo, esse aqui é um quarto de hotel e tu veio pra pegar geral. Tu saiu ontem de noite num barzinho e conheceu um cara que tu curtiu muito, você vai pegar o celular de agora e vai ligar pra ele. Ela pega o celular. Ou seja, na vez de fazer um curso de maquiagem hoje, é melhor fazer um curso de roteiro. Roteirista, perfeito. Escreve um roteiro. E daí ela vai se ambientando tá aqui, ó, seu e se roteiro, sentindo bem. tá... Logicamente, para isso, Rafael, para terminar essa parte, o cara, assim, ó. A técnica, a fotografia em si, abertura, ISO, luz, ela tem que estar aqui, ó. Dirigir o carro. Você tem que saber sem precisar pensar. A câmera tem que ser uma extensão de você. Se você tem dúvida de como operar ou não sabe responder de forma rápida, que em casamento os caras são foda, né? Qualquer treta que der, em segundos ele resolve aquilo. Aquela maldita luz que muda o tempo todo. Que dá na cara do noivo. Ou a entrada da noiva que muda do nada, entrou o sol, tava nublado. O cara sabe, não é o cara, alguns, né? Então tu tem que ter isso. Se o cara não tem isso, não vai conseguir chegar nesse ponto onde você só se preocupa com a pessoa. Que é dirigir, deixar ela à vontade, porque essa é a finalidade do fotógrafo sensual. Deixar a pessoa bem, à vontade, entregue, fazer ela chegar aonde talvez não queria. Eu não quero fazer nua. Ok? Ela não quer, muitas vezes, pela timidez. E tu vai percebendo, sentindo no ensaio, que ela vai aos poucos. Porque tu vai falando assim, ok, deito na cama, quando vê ela já começa a tirar, tu vê que ela passou da camada, ou seja, ela ganhou uma experiência. Ela vai sair falando, nossa, esses dias eu fiz mesmo, a menina falou assim, a amiga dela me mandou um áudio, ela falou assim, amiga, eu não ia fazer nua, eu terminei o ensaio tomando banho nua no chuveiro. Ela falou, e foi incrível, ou seja, foi uma experiência, entendeu? Mas tu tem que ter a técnica, tu tem que ter isso dentro de ti, senão... E eu agradeço tudo isso ao passado. A fotografar cachorrinho, criança, senão... A gente comentou durante o bate-papo que você também falou de que mesmo dentro da fotografia sensual existem alguns subnichos, né, digamos assim. Sim. Que tem o sensual, que é o casual, aí tem o erótico, que é um pouco mais puxado pro sexual, e
a gente, por que não falar pornográfico, onde a gente entra Sim, naqueles que são o extremo, né? sim. Como você, Fabrício, durante o ensaio, mesmo sabendo que existe um briefing, entendendo um pouco a história, contando uma história, tenta se controlar para não extrapolar para o outro limite, assim, né? Então, tipo assim, Sim, quando pra é você não sensual, para ir. não virar um erótico, e Sim. quando é erótico, para não virar um pornográfico. Eu acho que a gente sente, sabe? A gente sente. Eu sinto o que a pessoa ela quer e o que, que ela busca, né? Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Um exemplo de um ensaio que eu fiz, que eu coloquei a modelo no box do banheiro e até então era um ensaio sensual. O que, que é um ensaio sensual? O ensaio sensual, ele pode conter nudez, porém ele não mostra. O que, que é o não mostra? Ela tá sem o sutiã, tá com os seios à mostra, porém ela tá de costa, ela tá de lado, ou através de uma camisa molhada, ou a gente esconde. Isso é um ensaio sensual, tá? Ele não tem uma nudez explícita, certo? Então nós trabalhamos com elementos de sensualidade. Então era para ser um ensaio sensual. E aí no meio do box eu percebi que a menina ela tava de costas, né, no box assim, e daí ela tirou o sutiã, virou de frente, encostou os seios no vidro e lambeu o espelho. O espelho não, o box. E eu percebi que ela já foi por o erótico. Então ela se guiou. Que o erótico ele tem essa finalidade mais do desejo. Então, daí, a partir daquele momento, eu já, pouco de cara, já liguei meu LEDzinho com a luz vermelha, já comecei a trazer aquela estética do erotismo. E foi embora, ela amou. Então é muito do tu sentir. Sentir. Cara, e outra. Tá num ambiente externo, tu não tem como fazer ensaio erótico. Tu não tem como fazer ensaio erótico na cachoeira. Cara, vira pornografia barata. É que nem tu botar a mulher fotografar numa pedra ou num rio de salto alto vermelho e cinta liga. Condiz? Não condiz. Entendeu? Então, o ambiente também ele vai ditar muito o que, que tu vai querer. Mas é mais de sentir, Rafa. E lógico, o briefing antes. Eu sempre pergunto o que, que elas querem, que estilo. Um no artístico, Mas você acaba perguntando no sentido de, tipo assim, ó, se por um acaso ultrapassar, elas falam, não, tudo Não. bem, se ultrapassar, vamos. Não, porque isso faz parte da experiência. Uhum. Eu acho que a quebra da regra, a quebra do paradigma, ela acontece muito no ensaio. É isso que faz muitas Mas vezes as sempre pessoas, parte da pessoa que está sendo fotografada. todas as vezes partem dela. Porque tu sente isso. Porque a linha, Rafa, é muito tênue, cara. Cara, tu pensa numa linha que é quase invisível. Então, e tem o contrário de, tipo, passar a linha e você fala, opa, 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 opa. Tu já Melhor a tive- gente não Já tive de continuar casal. Já tive de casal, já tive de descendo. casal. Melhor eu sair do quarto, Já vocês tive fazem aí já tive de eu já volto. casal, que o casal se empolgou, eu continuei fotografando eles, aí chegou num momento que eu vi que eles estavam empolgados, eu bati palma, falei, galera, foram bem pra caralho, vamos pra próxima agora, depois vocês terminam. Então às vezes tem, tá? Então, mas o cara sabe lidar, tem que saber lidar, não adianta. E existe alguma ética, assim, tipo... Lógico, ética deve existir em todo lugar. Mas tem alguma coisa que você fala assim, cara, por exemplo, eu não posto se a cliente... ela até autorizou, mas da mesma forma eu pergunto se posso, Sim. se eu... Qual foto eu posso, se ela aprova a foto. Existe alguma coisa que você faz que não tá escrito no contrato, mas que você sempre se compromete a... Não, totalmente. Ética é algo que nesse mercado ele tem que ter. Tu não pode publicar, eu não publico nada sem o consentimento, sem mostrar pra pessoa. Eu escolho as fotos que eu vou postar, mas eu sempre mostro as modelos e as meus fotografados se eu posso publicar ou não. Isso fica por escrito sempre no WhatsApp, eu sempre deixo salvo ou através de e-mail, né? Mas hoje tudo pelo WhatsApp. E vira e mexe, as pessoas às vezes pedem pra tirar, né? Depois de um tempo, porque a fase da pessoa muda, tu entendeu? Às vezes ela é solteira, às vezes ela casou e aquele marido não quer mais. Então tu tem que respeitá-la e Ou tirar. nasce a filha também, Ou né? nasce a filha, ou não quer mais, é bem comum, sabe? Ou devolve, já aconteceu comigo. Já aconteceu da menina fazer, posta tudo. Postei. Depois de um tempo, Fabrício, eu tô num trabalho, eu tô num relacionamento, por favor, tira todas as minhas fotos. Tirei. 2 anos depois, Fabrício, eu amo tanto o nosso ensaio, eu queria que tu postasse eles de novo. Eu falei, mas não tem problema. Não, eu tava num relacionamento, eu troquei de trabalho, eu quero que tu publique tudo que tu quiser. Então é isso, entendeu? É a ética, porque é a imagem da pessoa, né? Eu acho que é pra tudo, né, Rafael? Eu acho que não é nem ética nesse cara, é bom senso é mesmo. bom né? senso, é bom senso. Tu tem que respeitar o que a pessoa quer. É triste, né? É triste. É triste tu tirar uma foto do teu feed, é uma foto às vezes que tu gosta, fala, puxa vida, eu gosto tanto dessa foto, cara. Mas eu tenho muita foto no meu portfólio, então hoje eu não ligo muito. Eu acho que uma coisa que eu gostaria até de ressaltar aqui,
e já vi acontecer em alguns grupos, que eu não acho ético. É, por exemplo, postar em grupo de fotografia, de discussão, foto de cliente para mostrar que fez ou para pedir alguma opinião. Eu acho que se é um casamento, até vai. Uma foto de um aniversário infantil, Sim. dependendo da situação que tiver a Sim. foto, se não estiver aparecendo muita criança, ok. Mas eu acho que quando parte para o ensaio sensual, já é algo tão íntimo entre Sim. o fotógrafo e a cliente que não deve ser, não deve ser compartilhado em outros meios, mesmo que seja grupo de amigos próximos, de profissionais que tenham ali talvez Sim. uma mentoria, que por mais que você tenha ali um foco educacional, de pedir opinião, de entender, de discutir, ultrapassa um pouco a questão. Esse é o meu ponto de vista, né? Não, tá certo, mas eu acho que tudo tem que ter o consentimento, entendeu? Sempre que tu vai publicar, tu tem que perguntar pra pessoa se tu pode ou não e dizer onde. Se eu vou dar uma palestra, eu pergunto se eu posso colocar nos telões, se eu posso mostrar, porque não adianta. Se eu vou dar uma entrevista, eu pergunto se eu posso mostrar, se eu posso Que ter no pode meu aparecer de portfólio. repente, né? Palestra, principalmente, se alguém faz um stories, faz um pode. post, aparece lá o telão e pode. Pode. E normalmente nas palestras no telão, eu não é um Instagram, né? Então nos telões eu coloco minha foto completa, assim, tarja, quando caso tenha nudez, mas todas elas eu tenho consentimento e contrato, eu tenho já realmente permitindo que eu possa publicar. Não, legal. E aí eu quero entrar num outro ponto também que eu vejo muita discussão, inclusive sempre que acontece esse levantamento nas redes sociais é um 8 ou 80, né? Sim. É a esquerda e a direita brigando, que é a discussão se homem deve ou não fotografar ensaio sensual, né? Alguns usam um argumento religioso, que eu até entendo, sobre a religião ali, eu não gosto de discutir sobre isso, é uma doutrina, uma Sim. coisa que a pessoa tem ali como base, mas quando ela começa a querer impor a opinião dela sobre o trabalho de outras pessoas, aí eu acho que já também ultrapassa um pouquinho o limite. Pro Fabrício, como lógico, você não vai ser contra o homem fotografar, né, porque é o seu trabalho, Lógico. mas que argumentos você usa quando alguém começa essa discussão com você ou fala sobre isso? O que você gosta de falar para a pessoa para poder pôr o seu ponto de vista e falar, não, cara, daqui tá tudo em ordem, o homem pode fotografar sim por causa disso, disso e disso. Exatamente o que a gente falou anteriormente, Rafael. Eu acho que assim, ó, tu tem que ter a ética, tá? Eu tenho minha ética, eu tenho meu trabalho, eu tenho meu nome, eu tenho algo a zelar, eu trabalho uma construção para fazer algo realmente seguro para minha cliente. Eu mostro a segurança para ela, né? Eu já tive situações, tá, de workshops passados meus, da modelo, vir até minha produtora e falar que ela foi uma fotógrafa, mulher, tava abusando, passando mão nela durante ali o workshop. Porque durante o workshop eu falava que não era para tocar, para dirigir, e quando a fotógrafa estava fotografando, ela foi lá mexer na calcinha dela e a modelo falou: Olha, eu não gostei. Então, assim, ó, existe pessoa ruim, não importa, na minha opinião, o gênero, tá bom? Se a pessoa vai fazer algo errado, ela pode fazer no gênero feminino, no masculino. Eu realmente, Rafael, não entro muito nesses debates, porque eu tenho uma política que é o seguinte: cada um pode fazer o que quiser, desde que não enche a porra no meu saco. Entendeu? Eu faço meu trabalho da minha forma correta, da minha forma ética. Eu conheço pessoas, homens éticos, eu conheço um monte de salafrário, vagabundo. Todos nós conhecemos. Esse mercado, ele foi marcado e manchado por diversos abusadores, né? Nós tivemos a fotografia, não só fotógrafo, a fotografia, ela já veio. O Maníaco do Parque. O Maníaco do Parque, ele era um quê? Um agenciador, um booker, um fotógrafo que levava as meninas, vamos fazer um bookzinho ali, umas fotos ali no meio do mato, entendeu? Então o mercado ele é repleto disso, mas De não é histórias de ruins, né? histórias com isso, mas não é a fotografia, né? É dentro de um hospital, o mundo da tatuagem, é o mundo da Médicos, música, padres, pastores, padres, pastores. professores. Então se a gente for começar a entrar nisso, vai ser um ciclo sem fim que a gente não vai chegar a lugar nenhum e a resultado nenhum, entendeu? Hoje eu só quero o que eu faço hoje eu estou dizendo, eu sou fotógrafo. Tá? Só que eu estou na fotografia sensual. Hoje eu estou fotógrafo de fotografia sensual, mas quem sabe amanhã não esteja mais. Eu me considero um artista visual, eu tenho uma linguagem hoje totalmente feminina e hoje eu faço meu trabalho de forma ética e entrego o melhor para as minhas clientes que querem aquilo que eu faço. E você já sentiu dificuldade dentro desse mercado por ser um fotógrafo homem? Não, nunca. Eu nunca tive esse... É muito engraçado. Eu acho que eu vivo numa bolha.
Tem bolhas, existem. O mundo Eu da acho que eu vivo fotografia numa tem bolha. bolhas. Porque assim, ó, eu acho que as pessoas que vêm até mim, e também assim, Rafa, como eu sou um pouco conhecida no meu mercado, no meu nicho, eu acho que as pessoas, esse tipo de gente, de muito burburinho, elas se afastam um pouco de mim, sabe? E eu atraio muito gente boa, que gosta do que eu faço, do jeitinho que eu fotografo, sabe? Que quer realmente viver aquela experiência. Eu acho que eu vivo numa bolha, que eu nunca tive problema com isso na minha vida. Eu nunca tive treta, eu nunca tive problema. No máximo que eu tive foi algumas situações de meninas mais novas, 18, 19 anos, tem namorado, e depois o cara descobriu o que ela fez e o cara veio me ameaçar. Mandar mensagem, cara, tu fez foto da minha mulher nua. Eu falei assim, mano, se liga, olha só, foi você que pagou? Daí ele, não fui eu que paguei, eu não sabia. Então pronto, se vê com ela, cara, sabe, me ligando. Então no máximo que eu tive foi problema com isso. No máximo. E aí eu vou te Nossa. fazer uma curiosidade, me veio a cabeça aqui. Tá. Eu lembro que a gente se encontrou em alguns eventos, você estava sempre acompanhado, né? Uhum, Da namorada, da mulher, não lembro sim. qual que era o nível de relacionamento. E eu lembro que em alguns momentos você comentou que ela participava junto ali, ela estava sempre nos ensaios, né? Eu Sim, queria entender um pouquinho desses bastidores, porque o que eu imagino que a maioria das pessoas que não conheçam esse mundo pensem, pô, é um homem sim, fotografando uma mulher pelada. sim, O que será que acontece entre as quatro paredes enquanto ele sim, está fotografando? Isso sim, provavelmente você já respondeu milhares de vezes. sim, E aí quando o pessoal fala assim, mas espera aí, sua namorada, sua esposa estava junto? sim. Que história é essa, né? Como é que era? Como é que funcionava um pouquinho Sim, eu essa... já tive uma parceira, realmente, que ela Hum. era minha produtora e trabalhava comigo, né? Por muitos anos. Foi a minha produtora principal. Normalmente também as pessoas que estão comigo acabam sendo minhas musas, né? São as minhas modelos. Então eu sempre coloco esse mundo, esse universo. A minha mãe, ela é a costureira que faz os hobbies que eu entrego para o modelo. A minha irmã é minha produtora de cabelo e É um maquiagem. nepotismo nessa empresa. Então as mulheres que estão à minha volta, elas normalmente estão sempre em volta de mim dentro do que eu faço, né? E já tive sim parceiros, foram minha produtora, trabalhavam comigo dentro dos ensaios, e é isso, cara, é um trabalho realmente normal. É um trabalho normal, é uma Nunca produção rolou normal. ciúmes, alguma Não, cena. não pode. Eu não posso ter um relacionamento que envolva ciúmes, né? Não dá. Não dá nem pra começar, nem conversar nem dá pra conversar com a pessoa, tá? Não tem condição. Não dá. Ciúmes não rola. E aí a gente comentou também, falou um pouquinho no bate-papo, você acabou fotografando pessoas conhecidas, né, no mundo da Sim, internet, sim, influencers, sim. e tem ensaios que de uma certa forma conhecem seu trabalho. Como é que é esse relacionamento com essas pessoas? Porque elas já estão num outro nível de entendimento do próprio corpo. Sim, Muitas estão sim. produzindo um conteúdo já mais pornográfico do que erótico ou sensual. Sim. E como é que é essa relação com esse tipo de pessoa, assim? Como é que... eu vou fazer a pergunta que todo mundo gostaria de fazer. Que normalmente o fotógrafo recebe pagamento em arroba, Sim, sim. né? Essas pessoas podem oferecer uma outra coisa. Rola, às vezes, essas propostas mais Não, indecentes ou não? Como é que não funciona? rola. A galera acha que fotografar famosa, porque assim, porra, aquela ali ela é criadora de conteúdo e ela, assim, a bicha arrasa. Cara, é pornografia pura. Só que quando elas procuram um fotógrafo, esse conteúdo delas são conteúdos amadores, são conteúdos feitos num universo pornográfico. E a maioria elas mesmas desenvolvem. Quando elas me procuram, elas não querem isso. Elas querem que eu crie um material para trabalhar aquela imagem dela social. Seria o retrato corporativo delas. Exatamente. E outra, muito a questão da ostentação, para mostrar que ela pode fazer aquilo, que ela pode fazer aquilo diferente, que ela pode fazer um ensaio num avião, entendeu? Que ela vai se recortar, que ela quer, ou uma, que nem eu fiz da Andressa Urach, ela é super polêmica, não é? Então, quando a Andressa, né, me chamou, eu falei pra ela, legal, Andressa, mas é o seguinte, eu quero fazer um negócio aqui um pouquinho diferente, eu não sei, eu não quero que tu se ofenda. Tá? Daí eu falei pra ela assim, ó, eu cheguei cheio de dedos, né? Por mais que é a Andressa, né? Daí eu falei assim, ó, eu posso contar uma história. Não, eu falei pra ela assim, ó, a prostituição, ela nunca foi algo assim velado, sempre foi, tu falou publicamente sobre isso, né? Ela falou Nunca foi sim, um tabu, né? nunca foi um tabu pra você, né, Andressa? Ela falou não. Então eu quero contar a sua história da prostituição através da fotografia. Eu quero aquela prostituta do lixão passando pelaquela que tá na rua até uma casa de luxo. Então o meu ensaio com ela foi isso, foi pensado nisso. Coloquei ela com umas lingerie bem vogue, sabe? E botei ela no lixão. Lixão mesmo, fumando, tomando uma cerveja.
ali como se estivesse esperando alguém. Aí depois a gente foi pro carro. Eu entrei no carro, tomei o lugar do motorista e ela fazia como se ela tivesse eu conversando com ela no vidro, entendeu? Aí eu estiquei a mão, botei uns dólares, era realmente essa ideia. E depois a gente foi para um lugar de luxo, Uma representação do que e foi a fez vida ela dela. fazendo um polidense, as pessoas jogando dinheiro para ela, colocamos umas pessoas no cenário, como se ela realmente estivesse no auge daquele universo, entendeu? Então é isso. Entendeu? Eu não fotografei pornografia da Andressa. Esse material que essas minas produzem, elas têm uma indústria, é pessoal delas. Elas não procuram um fotógrafo para fazer isso. Não vale para elas. Não vale a pena, até porque aquilo é feito com outro material mais amador. Não é aquela super produção. Elas nunca vão procurar um fotógrafo, pelo menos a mim, o meu estilo, para desenvolver isso. Então a galera confunde muito. Ela muito, porra, o Fabrício tá lá no meio do Vucu Vucu, filmando com a Andressa com o anão, aí trouxe o anão, veio. Não, Da gente, língua não, cortada. não tem isso, cara. Não existe isso. Mas existe, lógico, né? Claro. Quando a gente tá falando de uma pessoa pública como ela, já existe até um entendimento do seu trabalho maior. Sim. Mas existem pessoas que ainda não estão nesse nível, que acabam confundindo o seu trabalho quando, tipo, não, eu te pago de uma outra forma. Nunca teve não, pra mim. Eu nunca tive isso aqui. Nunca tive. Como eu disse, acho que as pessoas têm medo de mim e respeito. Porque medo de chegar e falar assim, olha, vou te pagar desse jeito. Porque meu trabalho realmente é bem sério, né? O que a gente é o que a gente mostra ali no Instagram. Né? É que eu nunca tive problema com isso, de verdade. E como é que funciona para você, assim, a abordagem? Muda do seu fluxo de trabalho? Ou você, como foi procurado por, ela já entende o seu trabalho, você fala, cara, eu vou manter o que eu faço, que é isso que elas estão buscando. Lógico, contando a história delas da maneira com que elas imaginaram, né? Porque existe elas já têm uma estratégia dentro do trabalho delas. Sim. Mas eu vou fazer o que eu normalmente faço. Ou você acaba mudando alguma coisa? Não, eu trabalho, eu perambulo por todos os segmentos, tá? Que vem lá do boudoir, que é aquela coisa bem mais artística, até o erótico. Eu não tenho problema realmente nenhum, desde que tenha consentimento e tenha respeito entre os dois lados. Então eu sou um artista visual. Eu faço a criação. Eu só não realmente trabalho pornô porque eu acho muito ruim. Eu não curto, tá ligado? Eu não acho interessante pra mim a linguagem. Então eu gosto de ficar no erótico, eu consigo colocar esse elemento, às vezes, de brincar, porque eu gosto muito de brincar com a cabeça das pessoas, cara. O meu hobby é brincar com a cabeça da pessoa. Eu gosto de, quem olha, mas é através da fotografia, entendeu? Eu gosto de fazer a pessoa imaginar centenas de coisas olhando aquela fotografia. E esse é a minha parada. Entendeu? Então o erótico ele dá pra brincar muito com isso. Muito. E às vezes sem nudez nenhuma. Sem nudez nenhuma. Tudo vai do ângulo e da forma que você trabalha. Eu gosto muito de mostrar isso também no. Tu pega a câmera, o celular, amplia. Às vezes parece que a modelo ela tá, sei lá, fazendo um ato sexual e nada a ver. Ela tá fazendo um outro esquema, mano. Um outro esquema. Tem foto minha que a menina tá assim com a mão assim na boca, parece que ela tá segurando alguma coisa, né? E daí eu tenho a foto do seu celular que ela só tá assim no ar, sabe? Eu adoro brincar com isso, cara. Eu adoro, sabe? E aí a segunda pergunta que você deve mais responder na sua vida é: vai fotografar homem algum dia? Já teve essa experiência ou não? Não faz Então, parte do escopo? eu fotografo homem. Eu fotografo homem no casal e eu fotografo homens também. Eu tenho a procura. Só que isso é muito raro. Cara, porque eu já vou deixar aqui. Aquilo que eu falei lá no começo do podcast, que quando, naquela época que havia preconceitos, eu comecei a trazer isso pro feminino e deu muito certo. Eu acho que existe um mercado aqui pro homem também. Porque não é um hábito masculino, não é convencional, mas se chegar alguém que souber lidar com todos esses, remanejar tudo, fazer construções de linguagem, eu acho que ele começa a criar um novo nicho, um novo setor. Eu acho que pode vir a acontecer. Pode ser eu? Pode. Pode ser eu, pode. Pode ser alguém que tá ouvindo agora e parar pra pensar, puta ideia. Vou fazer um negócio aqui diferente. Entendeu? Mas o universo masculino ele é bem fechado. É muito difícil tu convencer o homem a fotografar, porque o homem não gosta de fotografia, cara. Normalmente é o cara mais saradão, cuida do corpo, sabe? Ele quer realmente, ele gosta. Mas o homem também, quando gosta, ele gosta, tá ligado? Ele gosta mais que mulher. Então, assim, normalmente esse tipo de público, mas é difícil, cara. Se eu fosse viver do ensaio masculino, eu morri de fome. Porque eu faço 3 por ano. 3. Porque também não é o seu E outra, carro-chefe, não é né? meu carro-chefe, mas eu conheço fotógrafos que trabalham com masculino
Mas não é o nicho principal deles, porque eles não conseguem viver. O perfil deles é só masculino, mas eles têm que fazer outras coisas na área da fotografia para poder bater os boletos, sabe, no final do mês. Legal. Fabrício, a gente tá terminando nosso bate-papo, Ó, né? Se deixar, a gente fica aqui vai 3 embora. dias falando, principalmente sobre as polêmicas. Mas eu queria que você deixasse, talvez, uma dica, né? Um conselho para quem tá olhando para essa área com carinho, que tá pensando em entrar, que quer ter uma experiência. O que o Fabrício deixaria para essas pessoas que estão querendo entrar na fotografia sensual? Legal. A primeira delas é fotografar muito e estar com a câmera todos os dias, tá? Usar a fotografia como uma forma de terapia. Hoje em dia, tu não precisa nem ter câmera, o celular tá aí para isso. Tá repleto de aplicativos maravilhosos que simulam vários tipos de filme. Eu tô meio viciado nessas paradas. Já viu? Tem uns Tem vários. aplicativos novos, eu fico O brincando, Lu, testando. O da Leica fez um novo agora e tal. Então, assim, eu fotografa todos os dias, tá? Cara, responda-se para você mesmo. Se você quer entrar na fotografia sexual, você sabe lidar com mulher? Você conhece esse universo? Se não, a primeira coisa é ter essa sensibilidade. O homem, ele não vai conseguir fotografar o feminino se ele não tiver a sensibilidade, tá? E compreender um pouco do universo. No momento que tu pergunta para ele o que é blush e ele não sabe responder, então ele não tá ainda preparado para entrar nesse mundo. Porque não é câmera, não é só isso. Foto qualquer um faz, tá bom? Minha avó faz, minha mãe faz, todo mundo tira um retrato. Agora, tu saber dirigir, tu saber realmente entregar o que você quer, não é qualquer um. Então, a dica é, antes de tudo, treine bastante a fotografia, invista realmente em cursos, tá? Em workshop, vai atrás do profissional que você quer, tenta trabalhar com uma mentoria. Todo mundo tem que ter um mentor. Eu tenho os meus mentores em várias áreas de cada coisa. A gente nunca pode estar se achando, cara. Tem que sempre ter alguém do nosso lado, tá? Então vai atrás disso para depois realmente começar. E a gente nunca vai começar a fotografar pessoas, mulheres. Começa a fotografar realmente alguma coisa, uma namorada. É a melhor forma de começar, né, a namorada, ou dentro do teu trabalho, se tu trabalha com modelos ou com noivas, por que tu não coloca um boudoir para noiva, sabe? Vai começando devagarzinho, que ela se vestindo só com uma lingerie branca, para dar aquele toquezinho, que vem muito disso, né, o boudoir. Essa coisa, dá para fazer muito com trabalho com noivas sobre isso. Eu mesmo já atendi algumas. Então, vá começando devagarzinho e com quem tá à volta. A melhor amiga, sabe? A namorada, a esposa. Porque a coisa mais difícil que existe é fotografar quem tá perto da gente. Você tem filha, né? Tem filhos. Tu fotografa eles muito, né? Elas muito. Muito, né? Então, é uma das coisas mais difíceis de fotografar e quem tá ao nosso lado 24 horas, não é? Com certeza. Porque tu tem uma visão delas e já na tua cabeça de um jeitinho. Mas se o Rafael quiser fotografar elas de um jeito mais descontraído, mais brava, é difícil demais. A pessoa que está à nossa volta, ela é o maior desafio para a gente começar na fotografia, né? Porque a gente vê todo dia. Todo dia. E elas, as pessoas mais próximas normalmente não respeitam a gente. Não respeitam. E não, A gente e manda não uma tão nem coisa aí, e faz acham ao que o teu contrário, trabalho né? é qualquer coisa também, né? Então, assim, ó, vá as pessoas à volta, fotografa todo dia, e aí sim, quando você começar a se sentir segurança, você vai e entra no mar adentro e começa a divulgar o trabalho e vai aos pouquinhos, tá? Mas é assim, ó, é aos pouquinhos. Você não vai querer começar a fotografar fotografia erótica e não sei o que, não vai dar certo, cara. Não vai dar certo, vai dar merda, você não vai saber fazer abordagem, mas a dica principal é buscar um mentor. Porque a forma de falar, a forma de se comunicar, ela é muito importante. E quem não sabe, quer começar, ele pode se prejudicar muito por causa disso, né? Desde a abordagem inicial com a pessoa no WhatsApp, falando coisas que não deveriam falar, porque já chegou coisas de alunos meus, de abordagens prints, que não era legal, entendeu? Que não era legal. Uma abordagem totalmente explícita que não tinha correlação nenhuma com o ensaio, mas na cabeça da pessoa aquilo fazia parte daquele universo. Então eu acho que buscar um mentor, eu acho que seria uma coisa que eu diria que é fundamental. E para quem quiser saber onde o Fabrício está dando curso, vai dar workshop, como é que faz? E o Fabrício não tá dando curso, workshop. O Não? Fabrício é um fotógrafo antigo no tela, ele só fotografa. Eu dou mentoria particular 1 por 1 só para quem me procurar no Instagram, nua por Fabrício Garcia, né? Eu tenho uma agenda bem fechada realmente, eu faço ali por volta de 2 mentorias só por mês, e por enquanto é isso. Futuramente talvez a gente vai trabalhar aí com a questão de workshop online, mas hoje eu sou um fotógrafo bem raiz mesmo, bem raizão, sim, eu só trabalho e vivo da fotografia.
Não, mas só uma mentoria já ajuda bastante Já pra ajuda pessoa sair do bastante, mercado. Então, ajuda com certeza. Fabrício, obrigado mais uma vez Obrigado pela você, sua Rafael. participação. Espero que a galera de casa tenha curtido esse bate-papo, tenha tido muito aprendizado, entendido um pouquinho desse mundo que a gente não fala muito, né? Assim, não abre muito as portas, mas hoje a gente abriu e trouxe muita coisa legal, muito bastidor e dicas para você conseguir, de repente, desenvolver uma nova área da fotografia na sua carreira. Galera, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Até o próximo episódio. Bye, bye.